Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 298ª edição do FGCast. Tô achando que a gente vai chegar no 300, eu tô achando que a gente vai conseguir chegar às 300 edições, tô achando. Ah, pensei que você ia para 300 Esparta. Falta pouco, quem sabe não é Quem isso, sabe? em breve. Mal Franco falando aqui. E eu compraria um telefone com a boquinha do Fred e uma linguinha pra fora. Assim, bem mais legal que aqueles telefones de boca, que é um lábio assim, que todo mundo tinha nos anos 80, aquele telefone de boca. De beijo, né? De beijo. Beijo, ou de hambúrguer, telefone hambúrguer. Nossa, com a gente aqueles telefones que a gente via na armação ilimitada. Esse que a gente nem tem mais telefone fixo em casa, né? Se existisse telefone, O pesadelo do canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Valina. Boa noite, amigos. Gente, esse Fred, não que isso não dê, mas esse Fred dá medo. Esse Fred tá punk. A intenção era essa. Especialista Marcelo Paradela. E aí, vocês gostaram da nova maquiagem? Então, falaremos disso. Maquiagem. Existe uma divergência, né? Grande. Entre diretor e ator, né? Mas antes de mais nada, se é novo no canal Filmes e Games, o que você faz? Se inscreve. Caiu aqui, primeira vez que você tá no canal Filmes e Games, o que é isso? Nós somos um podcast, nós somos um canal de análise de filmes, gameplays. A gente faz muita coisa aqui, mas como podcast nós já estamos beirando as 300 edições, são 11 anos fazendo podcast nessa internet de meu Deus aqui. Então se você é novo aqui, já se inscreve, deixa um like e vai curtir o longo histórico que esse canal tem aqui de trabalhos prestados à podosfera, tá? E é claro, né, se você já conhece a gente, já é inscrito, deixa o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, traz mais gente pra live, que isso é muito boa. E outras formas de se ajudar, é claro, é dando superchat nesse canal e virando membro, tá? Se você gosta do nosso trabalho e tem condições, você pode clicar ali em Seja Membro. E o que acontece? Você entra num grupo secreto dentro do Telegram, que a gente fica o dia inteiro, a noite inteira, batendo papo com a galera lá. Toda hora, a gente não faz nada, a gente não trabalha, a gente só fica só lá. Nada. Se você entrar agora, a gente não tá gravando aqui, a gente tá lá. Responder aos membros. E além disso, a gente tem também a aba Comunidade no YouTube, que agora tem várias postagens exclusivas para membros, onde eles colocam a opinião deles sobre o cast, que a gente vai ler depois. Tá rolando a FG Cup, o link dessa vez já está aqui embaixo, então se você clicar vai abrir o forms do Google. Quando que vai? Vai fechar? Eu não sei, cara, tem que ver quando o André deixa, né, André? Que eu queria fechar a semana, mas ele me deu um esporro, falou que não pode, então vai ter que esperar mais um pouco. Peraí, Leandro Silva Camargo é membro, a gente tá fechando. É apoiador do canal Filmes e Games há 10 meses, grande Leandrão, também conhece a gente há muito tempo. 10 meses com o mesmo, porque conhece a gente há 10 anos, Roberto. É isso aí, tá com a gente há muito tempo. É isso aí, Leandro, muito bom você estar por aqui. E aí, como eu tava dizendo pra vocês, você vai estar na FG Cup, tá próxima, né? Essa já tá rolando. Cada membro escolhe botar a mensagem aqui que ele botou aqui, ó. Orgulho de estar aqui desde o começo dessa bagaça. Valeu, Leandrão. Você tem muito orgulho. Eu não sei se eu tenho orgulho de estar aqui desde o começo, mas eu tô aqui desde o começo também. Eu, Paradela e o Leandro. Muito bem, o que acontece? Os membros escolheram um filme, quem é apoiador escolheu um segundo filme e eles estão rolando, tá aqui embaixo. São 38 filmes para você entrar, clicar, 38 filmaços, vai uns 36 filmaços e umas 2 bombas, para você clicar, votar. Os 8 classificados vão entrar no mata-mata da FG Cup, que em breve, daqui a algumas semanas, começa o mata-mata da FG Cup, tá? Então, a gente vai, além do FGCast, a gente vai fazer programas adicionais, onde a gente vai escolher os filmes que vão passando de fase até o grande campeão. Ainda não é culpa nossa, certo? Ainda não. O pessoal tem que votar. Por enquanto, os que não entrar, os que não entrar não é culpa nossa. Não, a culpa não é nossa. Então, amigo, se você botou seu filme, você fala, eu coloquei meu filme, ufa, tô livre. Não, cara. Essa é a parte apenas mais difícil. Você fazer esse filme passar. E eu vou dizer pra vocês, tá? Eu sou o único aqui que tem acesso aos números, tá? Tem um filme que tá muito na frente, tem algumas grandes surpresas, mas tem
Pra vocês saberem, o 8º e o 9º estão empatados, com o mesmo número de votos hoje. Tá? Então, o filme que entra e o filme que não entra, a diferença é um voto. É um voto. E você que tá aí pensando, meu filme é grande, não vou... O cara chega na Tchutchuca e falou, ó, pega o celular da Tchutchuca e fala, deixa eu dar uma logada aqui, ó, nesse link, nessa enquete. E vota. Se 2 ou mais filmes ficarem com a mesma, na hora a gente faz uma votação rápida. Já quem pô. Fica tranquilo. 2 ou 1. Mas tá muito equilibrado ali. Ali do 5º, 6º, 7º, 8º tá muito equilibrado, gente. Então, por favor, pede voto pro seu filme, que qualquer filme pode entrar. Tem filme que não teve nenhum voto, esse eu acho difícil que entre, tá? Mas qualquer filme pode entrar. Então, votem. É isso aí, acho que eu dei um monte de recado aqui. Seja membro, ajuda nós. Viva o canal Filmes e Games há 11 anos no ar. Agora sim, eu preciso lembrar do Spotify, né? Que eu falei que se a gente não tivesse em momento. Eu quero saber. O povo quer saber. Não quero saber. O povo quer saber. Você é daqueles caras que ouve a gente no MP3? Tá? Então, peraí, deixa eu... Para tudo. Já valeu a pena. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Porque o Ronaldo Pereira deixou. A gente ia terminar hoje, a gente ia falar que ia acabar o FGCast, mas daí entrou um superchat que a gente falou, vamos continuar mais um. Então é isso. Boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Legal. E logo em seguida, o Richard o Ronaldo Pereira, foi a primeira vez que vi este clássico trash. A gente vai discutir essa questão de trash, tá? Também acho. Primeiro, antes de mais nada, de nada, tá? Primeira vez que você viu graças ao FGCast, eu fico feliz. Eu espero que você tenha gostado. Mas trash... Não é trash. Não. E o Richard LL12 também aqui, deixando seu superchat. Boa noite, senhores. Passando para lembrar todo mundo de dar o like no vídeo e agradecer ao glorioso Wes Craven pelos serviços prestados. Rest in peace. Descanse em paz. Fica com Deus aí, Wes. Esse cara, mano. Obrigado pelo superchat, Ronaldo. Obrigadão pelo superchat, Richard DLL, que também é membro do canal há bastante tempo. É isso aí. Mais um superchat, o André Pereira. Eu sou porta-voz dos direitos dos membros. Tem alguém aí. Aí, Ronaldão. Estamos aí esperando sua liberação. Se tem alguém que é o porta-voz, o André deu uma chincha bonita, gostoso no mal. Mas botou um mês, depois vou encerrar a enquete. Gozado que ele te deu uma comida de rabo ontem, você não vai comentar dessa, né? Ele não deu comida, ele me cobrou. Ele me cobrou. Não. Ele me lembrou de uma coisa que eu tinha prometido. Verdade. Ele falou, e aí, belê? Opa, belê. E aí, bora? Falei, é verdade. Pô, obrigado, André. É o que os chefes fazem. Eles cobram. É isso que o André tá fazendo. Quem tá pagando, gente, tá cobrando. É isso aí. Eu vou dizer uma coisa. Membro é que nem criança. Membro é que nem criança. Prometa apenas aquilo que você sabe que você vai cumprir. Exato. Que eu já falo que eu gosto do Deus Prometeus. Sabe Deus Prometeus? Isso, roubou Deus fogo e teve o estômago aberto pelos... O Deus Prometeus que promete tudo. Uma coisa, mas uma defesa ao mal. Não é bem defesa, porque afinal tudo isso só se deu porque ele confundiu datas. Isso mostra a falta de organização, né? Basicamente. Isso, é apenas falta de organização, não é. Fica a dica pro André. A gente vai ter que gravar a FGCast e a FG Cup ao mesmo tempo. E daqui a 2 semanas começa a NFL toda quinta-feira. Então a minha agenda vai ficar difícil. Depois a FG Cup só sai em 2024, você vai ficar bravo comigo. Eu tentei antecipar. Mas o Leandro Silva Camargo mandou aqui um superchat, falou, vi esse filme semana passada e revi ontem pro cast. Já dá uma dica que o bagulho é louco. O bagulho é louco, o bagulho é tenso. E o Richard, Richard, membro por 27 meses. Paradela inventou até um problema no dente para evitar esporro do André. Já tomar chegada. Paradela nem fez vídeo a semana porque o André tava uma semana ruim. Ele falou, não, vou tomar bronca, o chefe tá mal-humorado. Então, fica a dica. Paradela meteu um atestado médico, Vire membro, entre no grupo membro. Estamos montando o grupo de conselheiros dos membros para dar ralada na gente, hein? Curtimos. Vire membro. Mas o importante é o seguinte, você é daquele que ouve no MP3, tá? Você não dá 1 centavo pra gente, a menos que você ouça no MP3. Odiamos você. Venha pro YouTube, dê o like, compartilha, ou melhor ainda, seja membro, tá? E você vai ajudar de verdade. Mas se você não quer fazer nada disso, ou não tem condições de fazer nada disso, tudo bem. O mínimo que você pode fazer é avaliar a gente no agregador que você quiser.
E como já estamos com 60% da nossa audiência MP3 em Spotify. Spotify tá acabando com o agregador de MP3, tá? Mas só vai sobrar Spotify. Tá um monopólio desgraçado. E no Spotify, eu tô contando toda semana. Na semana passada, nós tínhamos estacionado em 194 avaliações. Essa semana, depois do esporro da semana passada, nós saltamos para 197 avaliações. Então é isso. Próximo FGCast, que aliás é a escolha do mal, tá? Próximo FGCast é Ditadura do Mal Franco. Então vem filme bom. Eita porra! A gente vai bater na casa dos 200 avaliações do Spotify. E aí eu vou parar de contar. Eu vou só confiar que vai continuar crescendo. Boa. E pedir não, nem fala. Acho que tem que parar até de falar. Tá, então, vamos lá, gente. Ajuda a gente a bater... Não. Você fala o que importa. Spotify, toda vez que você começa a falar esse lance do Spotify, entra um superchat do Ronaldo, dentro do Eles ganham inscrito. Não. O que adianta pra gente é... Ó, quer ver? YouTube. Vamos testar, vamos ver se vem mais superchat. YouTube. Vamos testar, vamos ver se vem mais superchat. Spotify. Vamos ver, daqui a pouco vai aparecer. O negócio é o Vai seguinte, dar um flag na gente. Daqui a pouco. Demos todos os recadinhos aqui e o Spotify é o futuro do podcast. Então a gente tem que... Então acabou pra gente. Morremos. Não. A falta de futuro do podcast ainda é o YouTube. Morremos então. Acabou. Então é isso, tá? Avalia nós aí e depois vem pro YouTube, dá um like e seja membro. Agora sim, vamos falar tudo e mais um pouco de O Novo Pesadelo, o retorno de Freddy Krueger, de 1994, aquele que é, inconteste, o melhor ano da história do cinema mundial. Isso já foi discutido, isso já foi definido. O maior ano da história do cinema, 1994. Mais um expoente de 94. Teve um cara de braço aí. A década teve um cara de braço que quase perdeu pro Star Wars, porque é mal, puta... Ô, Mal, você ainda tem aquele pôster de Star Wars, assim? No seu teto tem ainda pintada a Eu tenho um pôster no meu quarto e é dos anos 90. Olha ele aqui, ó. Cadê aquele? Nossa, cara crepe, velho. Olha o pôster, olha, você viu para dela? Olha, fica olha o estado. Seja membro, ajuda o Mal a comprar um pôster novo. Cara, sabe aquelas locadoras? Anos 80, aquelas locadoras que a Polícia Federal tá passando toda semana, que os caras, vai, tira os pôs da parede, os caras já guarda a fita pirata. É isso, velho. Atrás do pôster tem um buraco na parede que eu tô cavando pra fugir dessa cela. A making off, eu e o Mal, a gente morava no prédio aí, que eu morava no prédio que o Mal tá até hoje, né, tinha criança, tinha uma locadora, eu não sei se o Mal lembra dessa época, tinha uma locadora, lembra da locadora, que é, como que é, Mal? A Bia. O AB locadora. Uma vez eu fui, Mal, eu não sei se você... Era cabeleireiro e locadora. E locadora. Uma vez eu fui lá alugar e os caras estavam fechados porque tinha um carrinho parado ali. Eles escondem embaixo. Era pastinha, né? Era pastinha. Ele punha tinha pastinha um carrinho debaixo, parado cabelo, da polícia, mas nem sabia o que era. E aí hoje eu imagino que aquele cara da polícia... Eu lembro de uma locadora, já que você contou essa... Detalhe, a gente assistiu lá o Cobra legendado em espanhol. Em espanhol, sensacional. Eu lembro que eu tinha alugado na locadora, que era a mais próxima de casa, quando eu era moleque lá, e eu tava com uns 3 filmes, um deles eu sabia que era um Conta Comigo, e eu tinha que entregar. Eu tava levando as fitas, daqui a pouco eu olho na ruinha que tá a locadora, uns carros parados, porta fechada, eu falo, meia volta, vou ver, né? Fui 2 dias depois, e aí, cara? Baixou a polícia, não sei o que. Os filmes estão comigo. Não, daqui a gente vai ter que lacrar essa porra. Tá? Eu acho que eu falei isso no podcast do Batman, mas eu tinha uma cópia de VHS do Batman porque a locadora fechou. Quando eu fui devolver, não tinha mais. Eu também aconteceu algo assim comigo. Muito bem, Leandro Valino, o povo quer saber, o nosso público, porque agora a FGCast, eu não sei se vocês estão sabendo, nós temos legendas em múltiplos idiomas, tá? Se você está acessando esse canal nos Estados Unidos, o texto está todo em inglês, tá? Mas o áudio então, ainda não, ainda, falta pouco pra gente. Vocês querem que eu fale? Eu vou avisar o pessoal dos Estados Unidos. Hey guys. This podcast is translations in English. Translation. Translations, meu irmão. Clique Motherfucker Legends. Isso, já ferrou a gente. O que eu acho legal é o seguinte, a gente pega o dinheiro dos membros, o dinheiro do Superchat, compra uma ferramenta para traduzir do português para o inglês, e o Leandro vem tentar falar inglês. Vai quebrar a ferramenta, vai explodir o computador quando eu pedir para legendar automaticamente. Não, vai dar um pau. Se vocês quiserem... Vai dar um pau. Quebrar o YouTube. Se vocês quiserem, a gente... Todo mundo que entrar no chat GPT vai estar escrito, eu desisto.
desistir. Se vocês quiserem, eu posso narrar o filme em inglês, tá? Não, melhor. Não, é necessário. contém. A gente pagou caro pela ferramenta, então a gente vai ter legenda em inglês. Vamos fazer Mas uso. o povo dos Estados Unidos que tá É aqui só querendo depois, saber- não agora. Depois que acabar o vídeo, que vai ter legenda. Porque o pessoal vai começar a clicar agora, não vai estar agora, Não gente. adianta, não adianta. É um processo legendar os vídeos, tá? Mal vai dormir mais tarde por vocês, nosso público dos outros países. Agora sim, Leandro, pra galera que fala o inglês clássico, britânico e quer saber qual é esse filme que a gente vai falar hoje, qual é o nome do filme, por favor? Wes Craven's Nightmaring. Wes Craven's O Neil você Nightmare. engoliu, o Neil. É Wes Craven's New Nightmaring. Perfeito. É que é antigo, então não tem um novo que É um whisky. Wes Craven's Nightmare. Nightmaring. E para dela, agora sim, pode ser o nosso bom e velho português. Uma sinopse de Hora do Pesadelo 7, que não chama Hora do Pesadelo 7, chama apenas Não. Um Novo Pesadelo, mas é a Hora do Pesadelo 7. Por favor. Cara. Mas é a Hora do Pesadelo 7. O que acontece em A Hora do Pesadelo 7 é o seguinte, meus amigos. Fred Krueger, desta vez, está atacando os atores de A Hora do Pesadelo, os atores e a equipe de A Hora do Pesadelo, tentando encarnar no mundo real no corpo do filhinho de Heather Langenkamp, é a atriz que fez a Nancy no primeiro e terceiro Hora do Pesadelo. Então, é um filme dentro do filme. Isso. Camadas. Camadas. Vai O ser Wes Craven é sensacional. bom nisso, né? O Wes Craven é ideia. bom nisso. Já fez com o Pânico? O É, Pânico fez veio depois, antes. né? Fez depois. Eu falei quando a gente fez semana passada que eu deixei as dicas, né? Eu falei. Ele utilizou essa ideia de metalinguagem novamente e eu diria de uma forma melhor, né? De uma forma melhor realizada no Pânico. Acho que o Pânico ele pegou o que ele já utilizou aqui e junto com o Kevin Williamson, né? Que era o roteirista do melhor Pânico, que os caras Fez fizeram um melhor. negócio. Esse é melhor que Pânico. Não. Não. Peraí. A gente tá chegando nesse momento. Mas já que o Paradela falou em dicas, no final do programa de hoje, fiquem aqui que eu vou mandar as dicas e vou revelar qual é o tema do próximo FGCast, que é a escolha ditatorial de Mal Franco. O motivo desistir a ditadura Filmes e Games é pra eu poder botar filme bom nessa bagaça, tá? Então, Jesus, lá vem, cara, lá fique até o vem. final. Se você é membro, já entra na comunidade do YouTube aqui. Tem lá uma postagem exclusiva pra membro, que as dicas estão lá. Tenta adivinhar qual é o filme, que no final do programa a gente vai ver se você acertou. Muito bem. Lá vem, Agora sim, lá vem. é o momento de tirar o caprino do recinto, tá? É tirar o bode da sala. Pra muita gente, esse é tido como o segundo melhor filme do Fred. Ah, peraí que tem um superchat aqui do nosso membro super antigo, porque ele é velho que nem a gente. Leonardo Barbosa Martins mandou um superchat pra falar bobagem. Foi um pesadelo assistir esse filme. Que fim melancólico pra esse ícone do terror. Eu acho que o Léo não gostou. Qual que ele viu? Ele Qual tá filme tirando que o ele bode viu? da sala. Ele já começou a tirar o bode, hein, Bom bicho? momento. Porra, Entrou no momento Léo. certo, é superchat entrou no momento certo. Mas então, Falei vamos- pro Léo não temperar a salada de hoje com limão, velho. Põe vinagre. Como limão, eu raramente por sou o favor. primeiro a falar, eu vou começar hoje, tá? Falando o seguinte. Imagina, Primeiro, eu escolhi esse filme pro Queda de Braço. Quem não viu ainda, tem um Queda de Braço novinho que saiu do forno. Porque é um forno que funciona, não é que nem o do Léo. Um forno bom, tá, Léo? E esse forno Meu forno não saiu... funciona? Seu forno não funciona. É só você ver as mensagens do André lá no grupo dos membros, linkar os pontos, você vai saber do que eu tô falando. Ah, nossa, velho. Eu peguei essa referência. Cafezinho antes de gravar um cafezinho, Léo. Tô aqui, ó. Mas o Leandro Silva Carvalho, que manja tudo, e toda santa noite ele vê um filme de terror tomando uma cerveja Iron Maiden e coloca lá a capinha no Face, eu pago um pau da porra. Ele falou, ela está nos melhores filmes da franquia. Ela quer dizer esse filme, acredito eu. Ele tá falando da moça, da Haren Khan. Da Ficção Carense? Pode ser. Mas ele curte o filme também, muito obrigado. Ele é dos meus. Obrigado pelo superchat, Léo. Obrigado pelo superchat, Léo. Valeu. É o seguinte, tá? Pra muita gente, eu coloquei esse filme entre os top 20 melhores slashers de todos os tempos, tá? É claro que, assim, você faz uma lista de top 20, cada vez que eu olhar pra aquela lista eu vou mudar alguma coisa. Depois que eu fiz a lista, eu lembrei de uns 3 slashers que eu deveria ter colocado. Não. Quem sabe um deles na semana que vem, vamos aguardar. Mal. E é, Mal. Você devia ter colocado Hora do Pesadelo 3. Só o isso. 3, né? Mas assim, eu acho que esse filme eu assisti recentemente de novo. E eu vou dizer pra vocês, continua sendo um filmaço, tá? Tem um quê
um quê de genialidade do Wes Craven, que é esse lance justamente que a gente vai comentar aqui. Tem o Wes Craven, cara. Tem ele no filme. Ele não é o melhor ator do mundo, né? Sentado no sofá falando sério com a menina e rindo. Porra, o cara é diretor e não sabe que não pode rir quando tá dando notícia triste. Porra. Olha, ele vai vir pro mundo te pegar. Acho que ele tá curtindo porque tá vendo a grana que tá chegando. Olha, vou ganhar uma grana. Agora, o lance da máscara do Fred é um bode que a gente tem que tirar da sala, tá? É o maior erro do Wes Craven, e ele admitiu isso, tá? Ele admitiu isso, que foi um erro ter trocado a pele queimada do Fred por um... É como se ele não tivesse pele, dá pra ver os músculos. Parece aqueles desenhos de aula de anatomia, sabe? Os músculos da face. Ficou ruim. Ficou ruim, não tem outra palavra pra falar. Aquela máscara... Eu não achei que ficou ruim. Eu acho que por ser diferente... Eu acho que por ser não diferente... Tá não. Nenhuma das duas é realista, mas eu tô falando... Pelo fato de ser diferente... causou uma impressão, porra, esse não é bem o Fred com que eu tô acostumado. Mas dentro da história que ele estava contando ali, de que é uma entidade que utiliza uma referência de Fred Krueger, e ele querendo mostrar que, ó, esse não é o Fred Krueger do filme, esse é o Fred Krueger, entre aspas, da vida real, a ideia de se modificar a máscara e a garra se justifica. Eu não digo que ficou melhor ou bom, mas eu achei uma maquiagem muito interessante. Eu gostei porque deu mais medo. Tá? Eu acho que deu mais medo. O Englund gostou da maquiagem. Falou, eu gostei. Não sei se é porque a gente está acostumado com a antiga também, né? Sim, você está acostumado com a antiga, você vai querer a antiga. É o que o Mal estava falando, o Wes Craven falou. Se não está quebrado, não tem que consertar. Isso é o que eu tentei falar para minha esposa, para minha cirurgia de vasectomia. Eu falei, não é para mexer no que funciona, a gente tem que mexer no que não funciona. Mas não que não usa mal. Eu perdi essa batalha e hoje eu sou castrado. Mas o negócio é o seguinte, o colega aqui escreveu aqui embaixo, como eu faço para ser membro? Tem um botão aqui embaixo, Membrace, tá no Superchat, mas é importante. Seja membro, tá aqui do ladinho. Seja membro, você clica, aí você inclui os dados do seu cartão de crédito, ou se você tiver cartãozinho Google, ou conta no Google com saldo, coloca os dados. E todo mês, se você for membro, vai pingar um cascalhinho, acho que é R$7,90 para nossa conta. E daí, se você virar membro, a gente vai receber uns 4 contos. Você manda mensagem para nós lá, que daí nós, até na comunidade, você consegue mandar mensagem, que daí a gente já puxa você, já põe lá no grupo do Telegram, e daí você vai ficar 24 horas conversando com a gente. Xingando a gente. Venha ajudar. E aí, beleza. Então, ele falou, se não tá quebrado, não mexe. A máscara dele queimado era... muito mais realista do que aqueles negócios do... Eu não digo irrealista, mas eu digo icônica. É uma pele queimada. Isso, é uma coisa icônica, eu acho que é icônica. Acho que e você tá indo ver um filme... Você tá indo ver um filme que é o 7º da franquia. Você quer ver o Fred? Não tem essa. Aí eles mostram... Você vê o Fred, calma. Eles mostram isso no filme. O Fred vai num show lá da entrevista, a molecada pulando no colo do Robert Englund e tal. Porque eles amam o Fred, a gente ama o Fred, então mas a gente viu não tem o Fred que tentar deixar ele mais nova, não ficou diferente. Não deixou de ser o Fred, não ficou, claro. Não falei quem é esse. Não ficou irreconhecível. Claro que não. Mas eu coloco isso como um ponto negativo do filme. Peraí que tem um superchat do Leandro Silva Camargo, mais um, obrigado, Leão. Quando ele tá de capa e chapéu, me lembrou o Jeepers Creepers. Que tem que fazer o Jeepers Creepers, aquele filme de terror do... Qual é o nome daquele em... Olhos Família. Em português? Olhos Família? Tem uns 3 ou 4. O nome é muito legal, tem 3. Um é bom, 2 é bom. Tem que fazer ainda. Tá na fila, tá? Quem sabe é o próximo. Aguarde até o final. Obrigado pelo superchat. Valeu, então, eu acho que isso foi um ponto negativo, tá? Mas eu continuo dizendo o seguinte. A ideia de os personagens do cinema invadirem a produção de um filme do Fred e tal... é coisa de Wes Craven pensando fora da caixinha. Só por isso esse filme merece estar na minha opinião, ele pode não ser tão divertido quanto o terceiro, como o Paradela bem lembrou, Guerreiros dos Sonhos, tá? Que inclusive essa ideia ele tentou usar no 3 e aí não engatou. O 3 ele produziu, tá? O 3 ele produziu. Então, assim, eu digo que esse é o segundo melhor filme de personagens do cinema invadindo o mundo real. Qual é o melhor? O Último Grande Herói. O Último Grande Herói do Schwarza. É óbvio! É óbvio! Você não pode disputar. Você não pode disputar com o Schwarza nada na sua vida. Eu gosto mais do Último Grande Herói do que o Novo Pesadelo, tá? E lembrando que eu escolho o tema no próximo FGCast. Ainda não foi a FGCast O Último Grande Herói.
Tá? Príncipe da Arábia foi, mas esse ainda não foi, então aguardem. Tudo igual. Aguardem até o final desse programa. Correja. Quem sabe eu não corrijo esse problema. Vou falar em correja, cara, porque todo mundo tá assistindo aqui, ó. Galera, bora meter aquele like e compartilhar essa live. Vamos tentar bater 50 pessoas. Falando em Lawrence da Arábia, vai ser o filme clássico do Cine Marquise que vai passar agora no final do mês para entrando pro outro. Cine Marquise vai tirar da falência. Do Conjunto Nacional. O cinema do Conjunto Nacional. Eles passam filmes clássicos. Boa as poltronas? É boa as poltronas? É o Cine Bombrieiro, o Cine Livraria Cultura. Dá pra dar aquela cochilada gostosa? Eu vi na mostra. Eu e o Mal, a gente foi ver naquele que é o... Qual que é, Mal? O Cine... A gente já foi tudo cinema de São Paulo, Leandro. O que você tá falando? Não, aquele que tem as poltronas que parece carro. Que a gente viu lá na... que fica na... Eu acho que a gente foi no drive-in, né? Você não lembra, que você tava bêbado. Não, é o Belas Artes que fica... O Belas Artes é poltrona de madeira, não é stadium, é aquele um atrás do outro, assim, no chão. Não, mas tinha uma sala que a gente foi assistir. Tinha uma sala que a gente foi assistir. Não, Belas Artes é bom, Tem uma sala que nós fomos assistindo. Aquele filme que era dos vampiros de comédia, Mal, que o Léo da... Morbid in the Shadows. Isso, nós fomos ver aquele lá, e daí as poltronas para dela. São tipo assim, tem uma ação de carro, outra são sofás grandonas, assim. Uma dessas salas, cara. E então, uma poltrona imensa, cara. Daí, eu fui ver noitão no parece Belas sofazão, Artes. Sabe sofazão? Assim, ó. Adivinha se nós não estamos divagando aqui, né? Mas só pra terminar, viu? Agora tá passando no Cine Marquise de Psicose, e depois pro final do mês entra o Lawrence da Arábia, na área de cine clássico. Lamento por essa escolha. Bom, então, você gostou então do o filme é bom, eu continuo falando, revi, o filme continua sendo muito bom, apesar, como eu falei, entre o 3 e o 7, eu vou manter o 7 como o segundo melhor da franquia, só por causa da ideia, tá? O 3 é mais divertido mesmo, mas a ideia merece como diria o Leão, um plus a mais, então eu vou dizer aqui que esse filme é o segundo melhor da franquia do Pesadelo, pode ver, sem medo de errar, porque o filme é divertido, sim. Wes Craven era um gênio, que Deus o tenha. Muito bem. Paradela, você quer falar bem ou mal do filme aí pra gente, por favor? Bom, então vamos lá. Novo Pesadelo, Retorno de Freddy Krueger. É o meu filme favorito da série? Não. Não é. Mas não é ruim. Não, é muito bom. É um bom filme da série. Eu tenho, assim, o meu favorito da série é o 3, tá? O meu favorito, mais até do que o primeiro. Acho até que o 3 porque ele baseou-se, ele lançou o joguinho do NES também, que é maravilhoso. O 3 foi o que mais me agradou, o que eu mais pilhei vendo. 3 é o que tem música do Alice Cooper? Era o 3? Não, o do Alice Cooper acho que é o 6. quinto. Não, 6 o Alice Cooper aparece, mas o quinto é o que tem música do Alice Cooper. Mas assim, eu gosto do 3, do 1 e do 5. Para mim, os 3 melhores são esses. E aí, eu sei que vocês não gostam do 7, mas eu gosto do 7. Tá? Eu acho que, tirando o fato de que ele quebra todas as regras que você seta no primeiro filme, mas é um bom filme sobre possessão demoníaca em si. E esse 7 também é bom. O único que eu não gosto é o 6, tá? O único que eu não gosto é o... o 2 eu não gostei, cara. Esse é o 7. O 2 eu não gostei. A gente já falou aqui, né? Isso. Mas esse é bom, esse é legal. A ideia é muito boa. É o que o Wes Craven falou. Eu já tinha feito um filme da Hora do Pesadelo. Até produzi um terceiro, porque, né, fui dar uma força lá pro pessoal da New lá e tal. Mas eu já tinha contado essa história. O que eu vou contar de novo? Sabe? O cara vai matar mais outras pessoas. Sabe, eu quero me renovar. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo novo. Eu não quero estar sempre fazendo a mesma coisa. Depois vai fazer 4 pânicos seguidos. Mas a ideia dele falou, o que eu posso inovar? E aí ele fez o Novo Pesadelo, que é uma inovação. Ele pelo menos tentou algo diferente, né? E acho que isso conta muito para esse filme. Mas independente disso, o filme é bom. Tá? É bom. E você, Lê? Dedinho pra cima ou pra baixo? Dedinho muito pra cima, e digo mais, hein? Uma coisa que o Mal não gostou foi uma coisa que eu gostei. Não que eu gostei mais, eu adoro o Fred. Eu gostei muito porque eu sou xoxonado por Robert Englund, pela Nancy também. Mas o ator Robert Englund ganhou nosso coraçãozinho porque desde moleque, né? Ele vem ajudando a gente. Me ensinou a jogar Nintendinho com a Power Glove. Né? Agora eu achei assim. Talvez a gente estava acostumado já com a máscara do Fred e ela não dá mais tanto medo. Ele era um cara carismático. E essa máscara
e agora, de certa forma, tirou todo aquele... dá pra ver que é o Robert Englund lá atrás, o zoião verde, né? Outra coisa, esse olho aí de lobisomem do Michael Jackson em Thriller, também não gostei não, cara. Mas Amarelo, eu acho que passa a atuação dele passou um terror a mais que não tinha nos outros. A ideia dele foi falar, eu vou deixar um bagulho, vou sair da galhofa e vou entrar pro terror. Tudo bem que por causa do Fred diferente que vocês estão comentando, pode ser isso. Ele tira aquela sensação de amiguinho do Fred, né? Já conheço isso, mas a intenção do Wes Craven era essa. A intenção do Wes Craven era essa. Aqui é uma outra coisa. Aqui ele falava pro Robert Englund, aqui você pode bufar, você pode fazer o que você bem entender. Você pode jogar mas tenta deixar mais psicótico, mais maníaco, mais ameaçador, menos fanfarrão. Exatamente. Então, assim, eu gostei muito da Máscara. Por mais que a gente vai comentar sobre as atuações também, a Nancy não é aquela super atriz que estourou no bombom, mas eu tenho um carinho por ela, eu gosto dela, até por causa dos outros filmes também. Eu gosto de outros personagens. O próprio pai dela do filme, que é o pai é o policial. Então, assim, eu achei um filme bem legal, mas obviamente que esse esquema de a gente ver a realidade dos atores, né, pra gente que é curioso... Os caras, vou fazer outro Hora do Pesadelo, puta merda! Pra gente, hoje, que a gente tem todos os atores que a gente gosta no Facebook, no Instagram, a gente acompanha, eles mandam um vídeo, o Sly e o Schwarz estão mandando um vídeo direto pra gente, então a gente já sabe como que são os atores fora dos papéis. Hoje é normal. Assim, viu, mais ou menos. O Sly não me manda um vídeo tem uns 2 dias já. Eu já escrevi pra ele e falei, e outra coisa, né? Não, mas no assim... Twitter, no Facebook, no Instagram. E eles estão em greve, né? Eles estão segurando as redes sociais também. É tudo relações públicas. Como eles são realmente, também não é segurando, não. Eu sei disso. Mas você não vê um personagem ali. Porra, você vê o Schwarza dando de comer pra 2 jumentos que ele tem no meio da sala da casa dele. Isso aí não é RP, não. Mas eu quero dizer o seguinte: isso nos anos 90, a gente não tinha esse tipo de informação. Não, é um mundo à parte. O Robert Englund conversando normal, sem a máscara, sabe? Isso é uma coisa que... Então, na época, pra gente... Quem assistiu a primeira vez na época, nos anos 90, cara, é uma coisa bem diferente. Então, é um plus a mais. Mas o filme é excelente. Tem o raiva do moleque, ou seja, o moleque mandou bem. Porque o moleque é chato pra caralho. Mas ele dá medo, cara. E o Fred voltou a dar medo. Então eu gosto muito, acima de uma nota 8. Lê, você assistiu aquela série V, A Batalha Final? Que você viu o Robert Englund comendo ratinhos. Ratinho. Não lembro dessa série. Então aqui unanimidade, selo de unanimidade que eu não tenho ainda, considerem colados aí na... Muito bom. Eu acho que eu vou ter que fazer o selo. Você vai ter que precisamos de vinhetas. Queremos vinhetas, bode da sala, selo, queremos vinhetas. Vamos fazer isso. Sejam membros, tá? Muito bem. Então, filme bom. Nós 3 concordamos que o filme é bom. E filme bom tem o quê? Premiações, meu amigo. Aqui não falta. Começando, é claro, eu vou falar das notas dos grandes agregadores da internet. No IMDb, ele teve um 6.4, que eu considero uma nota mediana. Justo. Não, talvez um 7, um pouquinho 7. 7 ia ser bom. 7 ia ser bom. No Letterboxd, 3.3, que equivale a quase 7. 6.6? Não, 6.6. 6. Quase 7. 6.6 na minha escola. Não rouba as notas. No Rotten Tomatoes, 79% de aprovação dos críticos e 66, meia de aprovação da audiência. Os críticos gostaram mais do que o público. Sim, talvez por causa dessa ideia do Wes Craven. É uma ideia meio que pode alienar o público que vai assistir, o público fiel. Eu vou ver um filme do Fred. Não é bem a mesma coisa, vamos ser sinceros. É diferente. É um filme diferente. A máscara tá diferente. As coisas estão diferentes. Pera aí, cacete. E aí nós vamos para as premiações. Começando por Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos. O nosso querido Saturn Awards, que não falha nunca, indicou esse filme para melhor filme de horror, tá? Considerando que é o melhor ano da história do cinema. Foi indicado o melhor filme de horror. Também foi indicado melhor performance de um jovem ator do pequeno garotinho Mico Hughes, tá? O menininho do Cemitério Maldito, que a gente já conhece bem. Sim. E melhor música também, ó. Né? Deve ser o score lá, quando tá no sonho e tal, mas nada. É o score. Mas não levou nada, né, Paradela? Quem é que ganhou aí desses prêmios? Por favor, ajuda a gente. Então vamos lá.
Melhor ator. Vamos começar com o ator aqui. Melhor performance de um jovem ator. O Michael Hughes concorreu, entre outros, tá? Não vou botar todos, que tem um monte de desconhecido no meio. Tá. Mas estava o Joseph Gordon-Levitt, por Os Anjos Entram em Campo. Esse aqui é o que tentou virar Indiana Jones? Não, é o moleque lá do Third Rock from the Sun, que tava no último Cavaleiro das Trevas. Sei. O Jonathan Taylor-Thomas, que estava dublando o Rei Leão. O Elijah Wood pelo Anjo da Guarda. Quem ganhou foi a Kirsten Dunst com Entrevista com o Vampiro. Essa virou. Essa vingou como atriz. O Jennifer Gordon lá que tentou, eu falei Indiana Jones, tentou ser Robin, né? Também não deu certo. Não, ele tá fazendo filme, né? Ele fez o Travesti, ele fez E melhor filme de terror para dela? Quem ganhou melhor música. Concorreu com Sombra, concorreu com Frankenstein de Mary Shelley, Entrevista com o Vampiro. Perdeu para Ed Wood, mas olha, tava Forrest Gump concorrendo. E a trilha instrumental do Forrest Gump limpa o chão com todas. Não só instrumental, porque eu tenho o CD duplo. Sim, mas eu tô falando instrumental. Dentro da coisa aqui, pô, aí... Uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema. Against the Winds. Essa música é Against the Winds. Bob Seger, né? Melhor filme de horror. Vamos lá. Concorreu contra O Corvo. Concorreu contra Mosquito. O Corvo que está na FG Cup, hein? Concorreu contra Lobo, aquele com o Jack Nicholson. Não, e a Michelle Pfeiffer, né? E a Michelle Pfeiffer. Eu achei esse filme também mal menos. Não gostei, não. Concorreu contra Cronos, do Del Toro, né? Do Guilherme Del Toro. Acho que é o filme de estreia dele, se eu não me engano. Concorreu contra Frankenstein de Mary Shelley. Mas todos eles perderam para a Entrevista com o Vampiro, meu irmão. Que ainda não foi a FGCast. Quem sabe é o próximo. Vamos aguardar até o final do programa de hoje. Muito bem. Além disso, nós temos algumas outras premiações de horror, mas eu vou focar só no Fangoria Chainsaw Awards. Você pulou o Fantasporto, meu irmão. Fantasporto, deixa o Fantasporto pra lá. Vencedor de melhor atriz. Melhor atriz para Heather Langenkamp, que é melhor atriz, gente. Olha o nível dessa premiação, hein? Olha. Quer saber com quem ela se bateu? Quem conseguiu perder para ela, por favor? A Angela Featherstone por Anjo das Trevas. Não conheço. A Gabrielle Featherstone, Pedra de Pena, é isso o nome dela? Pedra de Pena, isso. Você lembra Você lembra Friends? A mina que o Ross pega e quando ele tá dando um tempo com a Rachel, que é a mina do Xerox, é ela. A Gabrielle Anwar, do Invasores de Corpos, de 93, do Abel Ferrara, que é linda. A menina que dança tango com o Al Pacino no Perfume de Mulher. Não vou lembrar. Tá. A Michelle Pfeiffer, pelo Lobo. E a vencedora do Oscar desse ano, Jamie Lee Curtis, pelo Paixão Assassina. Então pronto, a Heather é melhor que todas essas, segunda. Melhor roteiro pro Wes Craven, também ganhou. E foi indicado para melhor filme de lançamento grande, que eles falam, e melhor ator coadjuvante pro Menininho. Né? Mas o Menininho perdeu pro Antônio Bandeiras pela Entrevista com o Vampiro. Mas a Fangoria é uma premiação assim especializada em terror, então tem um pouco assim de, né, de puxar um pouco. Porque é o 7º filme, todo mundo ama o Fred, talvez isso tenha um pouco maquiado o resultado do filme. O prêmio para melhor lançamento em wide release, né, foi pro Corvo. Puta filme, baita filme. Não, acho que eu nunca vi, se eu vi eu não me lembro de Corvo, mas quem sabe ele ganha a FGCast. Quem sabe mal põe hoje? Não posso, porque tá na FGCast. Ah, é verdade. Põe o Corvo 2, então. Muito bem. Não faz isso. Agora sim eu vou falar de quem fez essa bagaça, gente. Quem é o responsável por isso aqui? É claro, tá? É claro que eu vou começar pelo saudoso Wes Craven. É cadáver, tá? Tá bem claro aqui. Ele morreu aos 76 anos em 2015, tá? Ele tá no filme, então, tá, Parada? Então a gente vai falar do Wes Craven diretor, e se você quiser falar do Wes Craven ator também, que eu duvido. Então vamos por partes, vamos começar como diretor. Você puxou aí, tá vendo? Que Deus o tenha, o Wes Craven é um gênio. Eu não uso essa palavra aqui com muita frequência, mas é gênio. Wes Craven é gênio. Mas o Wes Craven, vamos lá, vamos começar. Como diretor, ele já apareceu aqui, né, em 2 filmes, A Hora do Pesadelo e no Pânico. Ele já esteve em 2 FGCasts. 2 filmaços. Mas além... Em 2 filmaços. Sim.
Mas além disso, ele dirigiu Aniversário Macabro, foi o filme de estreia dele, né? Aquele dos anos 70. Porque tem um saindo do cinema que eu e o Lê, a gente foi ver um filme que chama A Última Casa Americana, né? Que é com a Jennifer Lawrence. Aí ele fez também Quadrilha de Sádicos, né? O 1 e o 2. Filmaço! Eu só vi um. E tem Ele saindo fez... do cinema também do remake desse, né? Que é Viagem Maldita. Viagem Maldita, né? Lembrando que o saindo do cinema voltou, hein, gente? Então, sempre que aparecer, like no menino. Hoje tem saindo do cinema na Barbie aqui no canal. Da Barbie. Vamos lá, ele dirigiu O Monstro do Pântano, cara. Que coisa triste. Eu gosto. Não, é tão triste aquilo ali. Aí ele fez A Maldição de Samantha. Lê, você reviu A Maldição de Samantha, da menininha com... Tem uma videoteca mofada. E tem essa principal cena. A bola de basquete é maravilhosa. Essa cena, que ela mata a vovó lá do... A vovó dos Goonies. Videoteca mofada que tem alguns programas no forno, hein? Aguardem. No forno, tá? No forno. Falta ligar o forno. Acabou o gás, tô trocando o botijão. Ele fez aquele filme da A Maldição dos Mortos-Vivos, que todo mundo fala, todo mundo vê e fala, nossa, é um filme zumbi. Não, é um filme chato pra caralho. É dos Tonto Macote. Tem que fazer a FGCast essa porra, hein, padre? Não, melhor não. Tem que fazer a FGCast aí. Porque o filme é sério, é um drama mesmo, não é? Quer dizer, tem que fazer a FGCast. Eu gosto mais tenso, é outra coisa, né? Só que vende como se fosse um filme de terror, aí você é enganado, aí você fica puto. Esse eu não vou nem levantar suspense. Não é o próximo FGCast, esse não é. Não. Ele fez Shocker, 100 mil volts de terror. Porra, maravilhoso. Esse pode ser o próximo. Aguardem. As Criaturas Atrás das Paredes. Bom. Aí ele faz um filme que eu não perdoo, cara. Eu não perdoo. Um Vampiro no Brooklyn, com o Ed Murphy. Eu não odeio esse filme. Eu não odeio esse filme. Cinema, cara. Eu fiquei tão triste, cara. Gastou dinheiro, mas eu não odeio esse filme. Acho que isso ajuda a me deixar puto com esse filme. Eu fiquei tão triste com esse filme, cara. Bom, aí ele se recupera, né, com o Pânico, aí ele faz o Pânico 2, né, que eu gosto muito do Pânico 2 também. Aí ele tenta fazer um drama mesmo, ele faz Música do Coração, ele faz com a Jennifer Lopez e a Meryl Streep, cara, um drama sobre... Música do Coração. Sobre tocar violino e tal, mas não dá em nada, volta pro terror. Pânico 3, aí Amaldiçoados, aquele do lobisomem, que é uma manhaca. Com a Christina Ricci. Isso. E aí ele faz Voo Noturno com a Rachel McAdams, o Oppenheimer, né? E o último filme da carreira dele, né? O Pânico 4. Né? É isso aí, o Wes Craven, que Deus o tenha, ainda voltará muitas vezes aqui no FGCast. Peraí, duas coisas. Primeiro, Vânia Moreno, que deixou a nossa Rainha Alien, membro Rainha Alien, deixando um superchat. Oi, meus queridos, chegando um pouco atrasada. Beijo. Seja bem-vindo, Vânia. Valeu. Acorda aí, acordada, hein? Amanhã tem trampa. Obrigado por ser membro e obrigado pelo superchat. Agora, o Wes Craven, como ator, ele esteve no FGCast do Pânico 1, que ele é o faxineiro ali, né? Que ele aparece. Mas ele aparece no Pânico 2, no Pânico 3, no Pânico 4 e ainda no Império do Besteirol Contra-Ataca, ali do Jay Silent Bob, que ele faz o Wes Craven. E no Diário dos Mortos, que ele faz, aí ele fica dando as notícias lá no filme do Romero, cara. O Diário dos Mortos é bom, cara. É bom, surpreendentemente. Eu vi sem expectativa e eu gostei muito. Ele me tira um pouco por conta da textura do digital. Textura? Não, eu achei o filme muito estranho, o Diário dos Mortos, mas eu ainda gostei. Foi gravado em câmera de mão, era essa. Mas sabe como você fica estranhando tudo que você tá vendo? Mas, cara, eu tô falando, eu fiz a maratona do George Romero. Em breve, top 10 do George Romero no Notícias da Semana. Só prometa que você vai cumprir, porque os membros... Não, eu já vi todos, eu posso cumprir. Todo domingo, às 9h30, há 11 anos, tem Hangout. Filme Perdido. Aguarde. Domingo. Todo domingo, galera. É isso aí, muito bem. Agora sim, ele, o astro principal desse filme. Aliás, o astro principal dessa franquia, é claro, estou falando do Robertinho Englund. Robert Englund tá aí. Inclusive, eu vou colocar 3 fotos dele aqui. Tem ele no filme com e sem máscara, porque no filme ele aparece com e sem máscara, e uma foto recente, tá? Que ele tá bem enrugado, parece que tá com máscara, mas é a cara dele. Mas ele tá velho, né, cara? Robert Englund, que falou que esse é o filme favorito dele de toda a franquia. Claro,
Ele aparece sem máscara, Eu chamam apareci ele sem pelo máscara, nome, ele faz umas falas, você tem que forçar a voz, ele fica se achando, né? Estou Pô, na vitrine. Mas não é o melhor filme da Hora do Pesadelo, Robertinho, você sabe disso. Depende, às vezes, depende com o que ele conseguiu fazer. Para ele, em termos de atuação, ele pode ter feito coisas mais legais, entendeu? Gosto muito. Entendeu? Mas vamos lá. Robert Englund já esteve aqui no FGCast no Hora do Pesadelo 1, na Hora do Pesadelo 2, na Hora do Pesadelo 3, no 4, no 5 e no 6. Claro, é sempre o Fred. Quem diria, não é verdade? Ia, né? Mas além desses FGCast, desses filmes da Hora do Pesadelo, ele também fez Mangler. Mangler? Mangler, Que é baseado uma secadora de roupa que mata? Isso, Eu li o conto, eu nunca vi o filme. Eu li o conto também, mas ele fez. Ele fez Eu conto conheço. em 1 milhão de filmes de terror, né? Sim, Por causa do sim. carinha manjado. Alguns mais conhecidos, né? O Língua Assassina. Língua Assassina é muito divertido. A capa é ótima. Mestre dos Desejos, né? O Wishmaster. Eu vi pela primeira vez recentemente, muito bom. E ele estava, é claro, em Fred vs Jason, né? Ele volta a fazer o Fred ali. E recentemente ele participou, né? De Stranger Things, se auto. É verdade! Muito bom, muito bom. Cara. Você esqueceu de citar. Ele cego, né? Ele cego, não. Hatchet, Pânico na Floresta. Que filme legal, cara. E ele tá lá também, tá? Como o pescador que morre no começo. É um dos filmes mais legais da carreira do Robert Englund. Anotem aí. Hatchet. Em português seria machadado, né? Alguma coisa assim. Peraí que o Leandro Silva Camargo mandou um superchat aqui. Mais um, obrigado, Léo. O remake de Aniversário Macabro não é A Última Casa à Esquerda com a Jennifer Lawrence. É A Última Casa 2009 com Aaron Paul do Breaking Bad. Não sei, Eu também não entendi o que você falou do que tinha. Eu passei você falou do filme do Jennifer Lawrence e falei, você tá viajando. Jennifer Lawrence é outro filme, mas enfim. É outra pegada, não tem nada a ver. Um filme chamado A Última Casa. É um remake, remake é dos o anos mesmo 70. nome. É o mesmo nome. Não, mas não é nada a ver com aquele mas filme. Mas é um filme dos anos 70 que ela fez um remake. Mas o remake do Aniversário Macabro é outro filme. Não tem nada a ver com onde você comentou. Não é Last House on the Left? A Última Casa da Rua, alguma coisa assim. Olha, quando eu falar uma coisa e você não concordar, me contradiga, cara. A gente tá aqui cara, senão eu não vou parar nunca, velho. A gente vai ficar um ano aqui, mas enfim. Eu não vou parar nunca. Mas você falou, se a gente não falasse... Eu lembrei do filme... Eu lembrei do filme e eu falei, não tem nada a ver. Eu erro de propósito pra ganhar superchat, cara. Vocês não estão ligando. Eu não vou questionar, porque é uma puta, velho. Não, eu não erro, eu jogo Leandro, obrigado, viu, Leandro? Obrigado mais uma vez, cara. Inclusive, nesse programa, eu vou errar mais algumas coisas. Vocês me corrijam. Eu vou ter que falar uma verdade aqui, hein? Eu vou ter que falar uma verdade. Dessa vez, o mal, quando errou, acertou. Farei isso muitas vezes, tá? Se tem uma coisa que eu faço muito, ele sempre faz isso. Então, se prepare. Obrigado, Leandro, por nos corrigir, mas eu ainda tô na dúvida dessa informação, mas eu vou checar se você tá falando. E o André Pereira mandou aqui um superchat. Obrigado, André. Obrigado. Robert Englund tem participação em Lenda Urbana. Aquele que a gente gravou no FGCast também? Que a menina tem quer dizer, a menina dei spoiler, que o assassino tem a máscara de esgrima. E esse mesmo, ele tá no filme também. Bem lembrado, muito bem lembrado, André. Obrigado. Não, que a gente gravou a FGCast, não tem a Lenda Urbana? Não tem a FGCast de Lenda Urbana, não tem. E o filme não é tão bom, nem coloquei no Queda de Braço. Porque o filme não é tão legal, o Lenda Urbana, não. É com aquela menina do American Pie. A estrangeirinha do American Pie, vocês sabem de quem eu tô falando. Sim, a Shannon Elizabeth. Eu não sei o nome, mas eu esqueço dela. Muito bem, então agora sim, Robert Englund voltará aqui, pelo menos para falar de Fred vs Jason, mas talvez outros filmes dele, como o The Hatchet citado, também sejam FGCast um dia, porque eu gosto, tá? E a estrela maior do filme é a nossa querida, agora é o nome dela, hein? Heather Langenkamp. Heather Langenkamp, tá? Como Heather Langenkamp. E Nancy, ela interpreta os dois no filme, porque ela vira Nancy um pedaço. Ela vira Nancy no final, ela vira Nancy. Mais ou menos. Ela entra na onda, sei lá. Mas aí, cara, essa mulher fez Hora do Pesadelo 1, acho que o 2, né? Tem um que ela tá trabalhando numa escola, acho que não sei qual que é. Não, ela esteve aqui, a nossa querida Heather Langenkamp, ela esteve aqui em Hora do Pesadelo 1 e no 3. Ela aparece no 1 e no 3. Tanto ela comenta no filme, né? Que nesse filme ela comenta que ela teve no 1 e no 3, né? E ela fala merda, né? Ela fala assim, sabe o que é, Wes? Eu cansei de Hora do Pesadelo, eu vou procurar outros papéis.
tá procurando até hoje, minha filha, porque você só tem isso, tá? Ó, Você devia tirando- abraçar ó, o Fred vamos ser- e ir na franquia inteira. Vai pro espaço, vamos pro espaço. Sendo sincero, a única coisa que ela tem de nota, tirando o Hora do Pesadelo 1 e 3, é uma participação fazendo um papelzinho pequeno em Além da Escuridão Star Trek, o segundo Star Trek do J.J. Abrams. É Tadinho. isso. Ponta. Ela não é ruim, cara. Não, ela vai Não. aparecer provavelmente numa Não. quinta temporada de Stranger Things, fazendo uma cara. Mas Ó. assim, eu tinha quedinha Ó. pela Nancy, eu admito aqui, tá? Eu acho ela linda, Sim, maravilhosa. sim, ela é linda. Mas a Agora atriz vamos não lá. explodiu, não, cara. Não foi pra lugar nenhum, né? Ah, sim, Vamos sim. lá, vamos só tirar um bode da sala. Tira o O, bode. as- o aniversário macabro é The Last House Para dela of the Left. saiu e foi lá buscar a informação. É isso aí. Agora, Pra esfregar na cara, pra esfregar na cara do o filme com a Jennifer Lawrence, que também é um remake de um filme dos anos 70, chama-se House at the End of the Street. É, a última casa da rua. A casa da Eu rua. falei. Você concorda que a Ah, casa vocês queriam na que eu rua falasse e a inglês, casa da é esquerda isso? na última é a mesma coisa. Vocês queriam que eu falasse Eu inglês? concordo que possa dar confusão. Não, mas eu não tinha nada a ver com o filme, mal. É outra história. É isso que eu tô falando. Você falou do remake, não sei macabro. Eu falei, calma, eu lembro daquele filme, não tinha nada a ver com o filme. Às vezes o remake só pega o nome pra se empolgar, mas realmente não foi. Confusão minha. Intencional, tá? Mas foi confusão. Ah, ué. Não, e o nome em inglês são muito parecidos, então você confunde. Muito bem, mas voltando a falar da Heather para dela. Ainda vou numa Comic Con. Voltando? tirar foto Voltando da pra quê? Heather. Eu quero um meet and greet dela. Aonde a gente Ah, vai? aí eu sei que tira aí a sua carteira. Qualquer e vai R$4 tá pagando o meet and greet dela. Mas e aí? Eu quero que você me fale que filme ela fez para dela. Acabei de falar, né? A Só? única coisa de nota é o Só? Além da Escuridão Star Trek. Vou Pode seguir lá passar. no Instagram. Vamos seguir lá no Instagram. Heather. Não sei pra quê. Segue as filhas dela. Tem Sei lá. muita Ó, coisa de TV, entendeu? Muita coisa nunca mais essa essa moça vai ser citada aqui no FGCast. Não Então, sei, Não, Star Trek a gente que pode fazer isso, isso daí, mano. né? Por que isso? Bom, mano? eu acho improvável. Então, Heather, um abraço. Foi um prazer. Até mais vê-la. Heather. E aí, ferrou, hein, velho. É difícil, às vezes. É difícil, Agora sim, o maior talento desse filme, se chama Mico Hughes. O Mico Enormes. Mico Enormes, tá? Como Dylan. Ele mostrou que tem talento como criança. Você vai ver esse menino. Eu coloquei as 4 fotos aqui. A foto dele nesse filme. A foto dele adulto. A foto, o gif dele no Cemitério Maldito, que é o melhor papel da vida dele. Disparado o melhor papel da vida dele. E o clássico meme do que todo mundo ele, conhece né? ele por causa do Então estão as 4 fotos aqui. Você tá vendo MP3? Lamento, vem pro YouTube, tá? Você não sabe do que eu tô falando? Vem pro YouTube. Esse menino era o Macaulay Culkin, assim, ao quadrado. Ele era puro talento. Você viu um menininho de 2 anos interpretando como ele interpretava, falava assim, esse moleque é o novo Al Pacino. Ele vai ganhar todos os Oscars a partir de 2001 e ninguém nunca mais vai ganhar nada. O que aconteceu para dela? Ele morreu? Ó, Aconteceu alguma coisa com o menino? Não, ainda tá Ele trabalhando. foi mas- atropelado por um caminhão, para dela? Olha, ele já esteve em 2 FGCasts aqui. Não apenas um, 2. Que ele está em, claro, o FGCast de Cemitério Maldito. Né? Filmaço. E ele também faz o filho do Tom Hanks no Apollo 13, né? Quando o Apollo 13 vai pro espaço, ele fica na Terra lá, meu pai foi pro espaço. Ah, é? Tá lá. Não- É. Uhum. Mas eu acredito que ele vai aparecer em pelo menos mais um FGCast, tá? Porque ele está em Um Tira no Jardim de Infância, meu amigo. Sim, ele é o filho da mocinha que o Schwarzer tem que proteger. É isso aí. Exato. Aliás, o Leonardo Barbosa Martins colocando, moleque chato do cara. Quero ver você falar isso na cara dele se ele tiver com bisturi. Aí eu quero ver se você fala isso na cara dele. Obrigado, Leonardo. Mas uma das cenas mais tensas é exatamente ele cortar o calcanhar com aquele bisturi. Porra, O calcanhar é do Herman Monstro, ainda por Tá cima. muito muito bem bom, naquele velho. filme. Ouça Aí- um FGCast, quem não ouviu, o Cemitério Maldito. Sensacional. Aí, depois do Tira no Jardim da Infância, aí você pergunta o que ele fez. Bom, péssimas escolhas, como Spawn, filme do Spawn. Meu Deus do céu, não faça Oh, isso. legal, eu gosto de Spawn, Não, cara. não é legal. Não faça isso com você. Eu gosto E de Spawn. esteve também Código para o Inferno, aquele com Isso, com o Bruce Willis, lá. né? Que ele era o menino com. Não, ele não era um menino, ele já estava crescido. Tem certeza? Porque Certeza. tinha uma criança no filme que era Tinha autista. criança, tá? Não era ele? Mas não é ele. Ele já não era criança, tá? Que estranho, eu tinha na minha memória que era ele, sim. Talvez eu esteja certo e você errado. Alguém pode mandar um superchat pra te corrigir, parada. Mas agora- Pois é, se quiser eu entro lá. Mas olha só, esse menino. Sabe aquela cena do foguete no parquinho?
que ele sobe, né? Sim. E todo mundo, a cena tensa pra cacete, sabe que ele vai cair? Acabou aquela cena, ele falou, papai, eu quero. O pai dele comprou o brinquedo e foi pro quintal da casa ele é dele. criança, ele é criança, ele é criança. Ele é criança. Eu tô te falando no Código para o Inferno, né? Isso, Tô ele te é criança. falando, Paradela, tô te falando. Eu não mandei superchat, mas nem sempre eu tô errado. Porra, cara, eu entrei no Instagram dele aqui, ó, pra ver se ele tem foto do. O do filme parque, 4 anos depois do Hora do quintal Pesadelo. dele, cara. Verdade, Será que ele tem foto do brinquedo no quintal dele? Não tem, velho. Porra. Paradela, se tiver dúvida, você fala comigo que eu te ajudo, tá? Beleza. Mas ele é a só, criança. Ele chega, papai, eu quero esse brinquedo. O pai comprou o brinquedo, né? Claro que era set de filmagem, ele deve ter... e botou no quintalzinho da casa dele. Espero que ele tenha trancado aquela portinha pro moleque não tentar pegar Ele Deus. devia ter até hoje, cara, mas não tem. Tô vendo aqui no Instagram dele, não aparece, velho. Que punk. Sensacional. Cara errado, E o pai falou, tô rico com esse moleque. Ele vai ser uma estrela. Vou sair gastando. Vou viver às custas desse moleque. Quebrou a mas cara, o brinquedinho daquela. Quebrou. Muito bem. Então tem, cara! O Lê tá louco. Tem a foto do brinquedo, ele botou, meu irmão. Que Olê, foda. coloca por favor aí o link depois Puta, cara. nos comentários desse programa. Que foda, meu irmão. Tá no Instagram do cara, bicho. O cara velho e o brinquedo lá. Pra sua surpresa, eu só vou falar mais uma pessoa nesse negócio aqui, tá? Vou falar, é claro... é o John Saxon? Não, meu amigo. Eu vou falar da Tracy Middendorf. A Tracy... Anã do meio, Middendorf, Anã do meio. O que acontece? Ela é a Julie, ela é a babá nervosinha do moleque, aquela que dá na cara de enfermeira e fala, escuta aqui, filho da puta, não vai dar injeção no meu amiguinho e tal. Ela despontou para o anonimato, né? Mas eu coloquei aqui uma foto dela, recente, continua muito bonita. Talvez ela seja a mais bonitinha aí do filme. Mas nunca vi essa mulher em lugar nenhum na minha vida. Ela participa de um filme importante. Missão Impossível 3. Ela tá em Missão Impossível 3. Em breve no FGCast, a gente já fez um. Quem sabe, né? Em breve no FGCast. Muito melhor que o 2. Além disso, nós tivemos o John Saxon, né? Que é o pai da Nancy. Vamos falar do John Saxon? Você quer falar? Mas vai só citar. Tem a Lynn Shay, que é aquela enfermeira, que é aquela velha manjada. Ela tava no primeiro Hora do Pesadelo também. Ela é a irmã do produtor, né? Ela é a irmã do Bob Shay. Isso explica muita coisa. Porque é aquela cara de filme de terror, né? Aquela velha de filme de terror, você sabe de quem eu tô falando. Além disso, o marido da Heather, né? Que é adivinhem só, técnico de efeitos especiais em Hollywood, tá? Ele não participou do filme, ele não quis, ele foi convidado e falou, não, eu trabalho atrás das câmeras, eu não sou ator. Que nojinho. Ele mostrou, não, ele é mais sensato, porque teve um monte de gente que não é ator, que tentou ser ator nesse filme e dá uma quebrada. Wes Craven, por exemplo. Ele foi sensato e falou, não. Aí eles contrataram. E curiosidade ou não, o pai do menino, que também é técnico de efeitos especiais em Hollywood, o pai do menino que comprou o brinquedo. Ou seja, os técnicos de efeitos especiais em Hollywood já estão... São sensatos. São sensatos. Trabalhando. Sem querer cortar, mas já cortando, o Gustavo Domingos aqui mandou uma mensagem aqui pra nós. Ele é membro há 46 meses, hein, Gustavão? De boa. Obrigado. Acabei de ver cena da Barbie, parabéns. Apesar de alguns absurdos falados, esse moleque e a mãe dele é um saco. Fred devia acabar com ambos, logo. Não. Fred tentou. Mas se o Fred acaba com ambos logo, não tem filme, né? Então ficaria complicado. Mas obrigado aí por ser membro há tanto tempo, né, gente? Vai, Paradela, fala do John Saxon. Rapidinho, John Saxon, que já esteve aqui em 2 FGCasts, um do Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo, claro. O superchat, o Leandro, aqui, só acabar, colocou aqui. O moleque é o Meninas tem P, Meninas tem V. Confirmou. É verdade, ele é o que manda a fala. Ele não é o menino que o Schwarza tem que salvar no filme. Ele é um colega de classe dele que só fala isso. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. É verdade, Leandro. Então, o John Saxon... Adoro quando eu erro de propósito, eles mandam isso. Obrigado. O John Saxon esteve na Hora do Pesadelo, né? E também no Drink no Inferno fazendo uma pontinha. Ele é o delegado que ele tá querendo caçar e dar uma entrevista na TV. Nós vamos pegar, você esquece que é o George Clooney, o Quentin Tarantino. Quem fez uma pontinha no Drink no Inferno é o técnico de efeitos especiais. Só que a pontinha dele era Tom Savini, ele tinha uma pontinha. Não. Quem viu o filme sabe do que eu tô falando.
Bicho, eu fiz Ele é o. Como que é? Não sei o que, Machine? Sex Machine, né? Eu maratonei George Romero. George Romero não faz. O Savini com o George Romero não faz ponta. O Savini é ator principal, quase. Tá? É o Ed Harris e o Tom Savini num filme ali. Mas vamos lá. Além disso, o John Saxon, talvez um filme mais emblemático, famoso que ele teve, foi Operação Dragão, do Bruce Lee, né? Que ele era o agente americano que estava ali. Um agente americano ou ele era o vilão? Filmaço, Operação Dragão, esse tem que ser Também ele estava em Cavaleiro Elétrico, com o Robert Redford e a Jane Fonda. Mercenários das Galáxias, que o Roger Corman produziu, o James Cameron trabalhou. O Homem com a Lente Mortal, com o Sean Connery. E Um Tiro da Pesada 3, Leo, do parque. Quem poderia estar nesse filme também é Johnny Depp, que o Wes Craven não chamou, porque falou ele é um astro agora. E depois ele deu uma entrevista que pode ser da boca pra fora. Ele falou, pô, se o Wes tivesse me ligado, eu teria aparecido no filme, né? Naquela cena do enterro ali, que aparece uma galerinha. De acordo com o Wes Craven, ele trombou com o Johnny Depp um pouco depois que o filme saiu, e ele falou, pô, eu queria chamar você, mas eu falei, você não vai topar. Ele falou, porra, claro que eu topava. Quando você tem uma ideia dessa, me chama, porra. Caralho, velho. Uma pena. É que os caras não se falam, não tem aquela amizade, o cara, né, trocar as ideias. Falou, tô com uma ideia boa aqui. Na cabeça do Wes Craven, falou, pô, o cara tá fazendo ele tá fazendo Ed Wood, ele tá sendo, sabe, ele tá tendo uma carreira que ele vai ganhar Oscar, tudo, pô, vou ficar agora pentelhando. Ele se diminuiu, Wes Craven se diminuiu, tinha que ter chamado. Aquela história, o não você já tem, tá? Isso vale nas baladas também, menino. Olha só, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Um nome que aparece nos créditos desse filme, e isso me arrepiou, é Fred Krueger. Aparece nos créditos, quando tá subindo assim, tem Robert Englund como ele mesmo, e um pouco mais pra baixo tá Fred Krueger como ele mesmo. Puta, faz a gente pensar, hein? Eles puxaram isso do Frankenstein, né, cara? Que o Frankenstein eles não acreditavam o Karloff. Colocavam a criatura. Que horror. O Wes Criativo, um abraço, mandou um superchat pra nós. Obrigado. John Saxon era outro protagonista em Operação Dragão. Eu acho que ele era o agente americano, né? Eu acho que ele não era o vilão. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, seu criativo. Mas outro protagonista, não. Só tem um protagonista naquele filme, chama Bruce Lee. Ele era coadjuvante. Ele é um coadjuvante. O Luiz Soares mandou um superchat. Manda uma mensagem aí, Luiz. A gente lê uma mensagem. Obrigado, Luizão. A gente adora quando vem superchat. Pode mandar mensagem, você tem direito a falar com a gente aqui ao vivo, por favor, Luiz. E dizer que mal tá errado, eu tô certo. Mas quem vai falar agora, Leandro Valina, é o senhor. Eu vou descansar a minha poderosa voz. E eu descansar o meu dente. Vai nessa verdade. É claro que eu vou falar, para poder te corrigir algumas vezes, provavelmente. Isso, me lembrar assim, que não tem pauta nem nada, mas... Meu Deus. Não tem o quê? Agora não é tem aquele pauta momento. Nem nada, mas vamos que vamos. Não tem pauta? Nossa. Momento dos spoilers, tá? O Leandro vai nos lembrar os principais, né? Não é cena a cena. Os principais acontecimentos de Hora do Pesadelo 7, que não é esse o nome, mas é o filme que a gente vai falar aqui. Se você não viu ainda... O sétimo filme da série. Para o que você tá vendo agora. Vai assistir o filme e depois volta. Porque é um filme que vale a pena. A gente já disse aqui que é um filme que vale a pena ser visto. É bom. Então, antes de tomar spoilers, assista o filme. Vocês não perguntaram de dinheiro, seus porra? Dinheiro, seus porra. Então não tivesse tá na pauta. Tá na pauta, eu pulei esse trecho. Tá na pauta. Mas que coisa, meu amigo, esse filme. O Luiz Soares mandou aqui, ó. Isso. A grande cafezinho. Ótima lá. Obrigado, Luiz. Valeu, obrigado, mesmo. Luiz. Mas coloca se você curtiu o filme também, se você assistiu. Então, o filme custou 8 milhões de dólares para fazer. 8 milhões. E o filme... Se tivesse o Johnny Depp era 16, mas tudo bem. E o filme arrecadou 19, quase 20 milhões. Tá? Final de carreira do Fred, né? Dá pro cara falar assim, ó, vamos fazer um Fred vs Jason que a galera quer tanto ver e tá bom, né? Tanto que levou um tempão pra fazer o Fred vs Jason, né? E depois teve um remake que, ó, eu me ofendi com o remake. Tem gente que fala que não. Não que tem tá o... Eu achei o remake ofensivo. Não tem o seguinte, Robert é outra Englund pegada. É outra pegada. A gente falou que essa cara é mais realista e tal, mas a do remake, eles realmente tentaram fazer uma cara queimada, com uma cicatriz de queimadura. E é um negócio mais dark. O Fred lá é claramente um pedófilo, assassino, tá? É um negócio mais pesado, entendeu? O Fred agora o Luiz A gente já leu o Paradela, o que ele mandou. Leu, desculpa. Pagando cafezinho. Mas o S Criativo colocou FG Cash, Operação Dragão, Bruce Lee, O Corvo e Brando Lee. O Corvo tá na FG Cup, certo? Tá na FG Cup, pode acabar ganhando. Operação Dragão, o Mal já maratonou e tudo mais. E mas o Leonardo Barbosa
Porra, o Léo tá foda hoje, hein, O Léo velho? tá triste Porra, hoje. Léo, que treta, meu. A melhor parte do filme é quando aparecem os créditos finais. Ô, Léo, é de boa, sério mesmo, cara? Você não curtiu, cara? É bom, cara. Obrigado pelo superchat, obrigado por ajudar o Filmes e Games há tanto tempo, mas você tá errado. O filme não é ruim, não, Léo. Que punk, Vamos velho. lá, Lê. Vamos lá. O filme começa de uma forma que alguns outros filmes já começam também, do Fred, né? Montando naquela. Não é a fornalha, né? Como se fosse uma indústria, alguma coisa assim. Né? Fazendo a luva. Naquele ambiente da fornalha, né? Uhum. E mostrando a luva. Só que a luva, né? Na verdade, ela é um braço biônico, né? Então, não é uma luva que você veste. Você vê que é um braço biônico, tanto que você começa a ver montando a luva, os dedos puxando. Não falei, caralho, mas ele tem os dedos. Não Que precisa, é isso? O Fred virou programador? O que ele tá fazendo, né? Você pensa. Que ele e de fazia a luva na repente raça. vem qual é o nome daquele bagulho? Cutelo, né? Aquela faca, que é um machadinho. Uhum. Aparece uma faca, o cutelo, e ele vai pegar aquele cutelo e vai cortar a mão. Ou seja, dá a entender que o Fred vai arrancar a mão dele para colocar aquela mão biônica. E achou, né, cara? Era uma luva, cara. O cara vai cortar a mão pra quê? Pra fazer, mas tudo bem. Então, mas é mais extremo, é mais radical. Nós estamos nos anos 90. O início do filme é exatamente isso. E a gente não tá entendendo nada. Fala, cara, tem uma mão biônica. De repente, a gente vê que é a mão do Fred, porque ele tá usando o blusão do Flamengo, né? Verde e preto. Da portuguesa. A gente já discutiu isso. É da Lusa. E daí levanta a mão e fum, na mão. Só que daí a gente percebe que ali é o cenário, né? A gente vê por trás das câmeras e estão gravando tudo mais, vê o pessoal da produção, não sei o quê, né? Ou e daí seja, a gente vê um filme ruim. Estavam fazendo um filme ruim, porque estavam fazendo um filme. E o gozado é que essa imagem que tá aqui do lado, aqui, ó, é dessa mão do começo do filme, né? Que é uma mão toda biônica. Mas ele não usa isso no filme. A mão do filme ela tem uma carninha, tem umas borrachas, né? Não é uma mão, é uma luva, exatamente. Ó, daí o S Criativo mandou aqui, ó, não tem Bruce, vamos de Bruce, votem o Corvo. Não tem Bruce, vamos de Brandon. Ele tá falando pra votarem no Corvo na FG Cup, que tá rolando. A link tá aqui embaixo, tá, gente? Clica aí, já vai abre numa outra janela e votem lá, tá? Não esqueça. E voltem pra cá. E daí a gente vê a Heather, né? Que ela tá aguardando, estão fazendo a filmagem do Fred, né? A gente vê a Heather lá, e daí a gente vê o pessoal da produção mexendo na luvinha, né? Na luvinha, e a gente percebe que é o marido dela mexendo na luva, né? Com outros dois caras da produção, né? E de repente os caras estão mexendo, de repente do nada a luva, um dedinho, sabe? Deu um curtinho aqui, dá uma mexidinha aqui assim, né? Agora é familiadas feelings, né? E de repente ela falou, ó, a Heather falou assim, ó, sai de fora esse bagulho aqui, não tá legal não, isso aí não tô curtindo essa vibe aí não. Mas de repente a luva toma vida e mata um dos caras que estão daí, o marido da Heather tá conversando com ela, e tá dois técnicos olhando bem de perto a luvinha assim, ó, né, as garrinhas assim, e de repente dá uma picotada aqui na garganta do cara, e daí todo mundo do cenário ali já, ih, caralho, deu BO ali, não sei o quê, e de repente a Nancy já olha com aquela cara de eu sabia disso, e a luva começa a correr, tipo, no melhor estilo Evil Dead, a mão do cara. É muito zoada essa cena, cara. É muito zoada. Ela foge no melhor estilo mão do Ash do Evil Dead. Fica até olhando assim, batendo. Faltou rir, né? The House, né? Que a gente falou aqui, né? A cara. Ela faz isso, ela fica na porta assim, escondida numa madeira, faz assim ainda com os dedinhos assim, ó. Esperando. Casa do Espanto, Casa do Espanto, a gente já falou aqui. Casa do Espanto. E daí mata um dos operadores e depois vai em cima do marido da Heather e dá aquela cuti. Só que como tem lanças, o cuti dá umas perfuradas. Dá umas perfuradas boas. Né? Boas. A ponto da Nancy acordar e ver que tudo aquilo não se passava de um pesadelo. Então, vocês acham que isso é uma sacanagem da Hora do Pesadelo? Porque tem muito disso, né?
A cena de terror é sonho. O quê, Mal? Terror é sonho. Terror é sonho. É o lance do filme, ué. Na maioria dos filmes eu acho que isso ultrapassa. A Hora do Pesadelo eu acho que pode, né? Que é Ele sobre pode fazer isso. O mote do filme é esse. Ele pode fazer isso. Isso que é o legal. Porque você não sabe quando o cara tá acordado ou quando deu aquela pescadinha gostosa, né? E daí a gente vê que a Nancy é a Nancy mesmo, né? Ela se coloca como a atriz, que a gente vê que tá por fora do filme. Quer dizer, né? a Nancy não é a Nancy, é a Heather. A Nancy é a Heather, né? Que ela tá lá, né? Uhum. Ela tem um filho chato pra caralho, sonâmbulo, né? E daí a gente percebe que ela tem um hater, porque anos 90 não é só hoje que a gente tem haters na Stalker, internet. né, velho? Stalker, naquela época já tem um Você hater. sabe que isso é uma história real também, né? Ela É. tinha caras que ficavam seguindo ela na época da Hora do Pesadelo. Imagina a menina do Pânico que ficavam ligando pra ela, Nancy. Hello, Sidney. Tem uma coisa, né? Eles acordam com um terremoto, né? Então, eles acordam com um terremoto, que eles estão onde que é? Em Los Angeles. E o engraçado, quer dizer, engraçado, mas assim, a história do terremoto é que eles terminaram de gravar o filme 2 semanas antes que um verdadeiro terremoto ocorreu no início de 94 em Los Angeles. E eu estava nos Estados Unidos quando rolou esse terremoto, eu lembro bem. Caraca, eita, Paradela. Você tem algum envolvimento nessa história, Paradela? Eu soltei um pum. Passou mal ali, tem uma pisão de... Não, porque assim, os terremotos, a gente sabe que tem aquela... Eles falam como que é a... Falha de San André. A falha de San Andrés, que tem, não sei o quê. Mas não é tão frequente quanto... Pra ali, beleza, todo dia. Mas aquele terremoto foi tenso, aquele terremoto foi punk. Não, aquele mostrou na televisão que eles estão vendo, foi de 6.8 esse terremoto. Foi. E falaram que os produtores do filme pediram pra eles darem uma rodada, filmarem ali. Grava a cena da destruição. Pra ver se aprende. Ou você até põe alguma coisa no filme. Você faz que nem a namorada do Silvio Santos que eu falei, né? Na semana. Vamos gravar ali no terremoto. Eles andaram assim de carro, gravaram cena das coisas já destruídas e eles tinham material pra pôr no filme, ué. Sim. Mas é isso que o Paradela fala. Eles acordam do terremoto, do mundo, a criança, aí você vê que tá o casal, né? A Heather, o esposo dela, que é o cara da maquiagem, não, dos efeitos especiais. Eles se assustam à toa, tinha que ser que nem o Bruce Willis no Independence Day, que sai de boa, terremoto. Vai pegar o Bruce Willis, não. Então, mas... Will Smith. Mas ele fala, isso daí é fraquinho, né? Deve ser um 5 e tal. Ali já foi um 6.8, 7, a coisa mais complicada. Então, foi um terremoto forte, né? E daí o cara vai, o esposo dela fala, você tem um pesadelo, não foi nada demais não, tipo assim, se fode aí, amiga, de boa, né? E ele sai pra trabalhar, né? E ela fica com o filho. E ela nota que ele tem um cortezinho, né? Que o marido tem um cortezinho. Tem um cortezinho no dedo que ele fala, foi do vidro aqui, que eu desci a escada, caiu. Então já começa aquela coisa que ela viu que o primeiro corte que ele fez no sonho foi do dedo, justamente na lâmina, né? E daí ele vai trabalhar e toca o telefone, né? E daí a gente já vê o cara, o stalker, atrás dela e faz uma voz do Fred. Só que nessa hora é um stalker, porque ela tá acordada, né? Ela não tá dormindo. Não sabemos, porque o Fred está ali meio que entre mundos, tem um portal em algum lugar, tal. Às vezes ele pegou uma linha ali, pegou sinal. Boi na linha? Tem boi na linha? Ele ficou embaixo do portal, pegou o sinal do celular e ligou. Não dá pra saber, o filme não deixa isso claro. Pô, qual é a operadora dele? Eu vou querer. Fala do inferno, cara. Tanto que uma das vezes que já toca o telefone, tá? Eu acho que ainda tá no começo ainda. Ela começa a xingar o cara, fala, não sei o que, não sei o que. E é o motorista que tá lá fora. Falou, eu tô aqui aguardando. Senhora. E aí, moça, vambora? Pode vir. Ela, tá. Aliás, que motorista escroto também esse da limusine. O cara é babaca, hein? E daí a gente conhece também a babá, né? Que o Mal comentou no início, que é a babá loirinha, tchutchuquinha, que vem cuidar do moleque chato pra caralho. Né? Por quê? Porque ela tem uma entrevista, ela tem uma entrevista. Ela vai na Ana Maria Braga, né? Participar da Ana Maria Braga, né? O cara motorista passa lá, tudo mais pra pegar ela, né? E daí a menina vem e fala, ela fala, meu filho não tá legal não, ele acordou meio assim, né? Tá meio com febre, falou que o dinossauro tá salvando ele lá, o moleque tá meio xarope, fica de olho nele aí. Aí fala, seu filho é chato pra caralho mesmo, deixa que eu cuido dele. Né? E daí nisso a Heather vai no carro do cara e vai na limusine
e vai lá para a entrevista. Chegando lá, a entrevista é exatamente nesse melhor estilo talk show. Né? Sobre a Hora do Pesadelo. É um sinal para ela. Filha, fica na franquia, porque ninguém vai querer saber de mais nada da sua vida, a não ser a Hora do Pesadelo. Tudo que o cara pergunta era sobre o filme, não sei o quê. E ela meio que assim, ai, gente, eu tenho que falar sobre o filme. Nossa, tá bom, vai. É aquela cabeça dela. Aquela cabeça dela, ela tá vivendo essa coisa que tem um stalker indo atrás dela, se passando ela, Fred. O assunto incomoda. O assunto incomoda, tá? Só que um dos convidados especiais, mais do que especiais, que nós adoramos assistir, e ele aparece como o nosso tradicional Fred Canastrão, é o Freddy. O Freddy Krueger, que ele entra todo zoeiro. E ele tá com a máscara clássica, porque ali é pra ser o Robert Englund, né, fantasiado, não é o fantasiado com o Fred. Tá com a máscara tradicional ali, e daí ele olha pra plateia, ele entra tudo aplaudindo, ele olha pra plateia. Pra galera. Ele olha pra plateia, toda a plateia fantasiada, todo mundo te amamos, esse era o Fred, cara. Esse era o Fred. A gente já contou essa história nas últimas 6 edições, mas a gente tinha álbum de figurinha. O Fred era realmente herói da molecada. Será que a Heather... lancheira do Fred, pô. Então, será que a Heather, ela não tá meio puta também, além do Stalker? Porque, na verdade, o pessoal não ama ela, ama o Fred, né? Mais uma vez, agradeço o cachê que você ganhou, porque se não tivesse o Fred, ia ser um filme meia boca. Porque na verdade ela tá lá porque ela tá lá, mas o pessoal não ama ela. O pessoal, vai a Nancy, não vai a Heather lá. Caguei. Vai o Robert Englund, legal, show de bola. Exatamente. Se o Robert não tivesse confirmado, talvez eles tinham cancelado a entrevista com ela, porque ninguém queria falar sobre isso. E o pessoal a plateia fica alvoroçada quando vê o Fred lá. Acaba a entrevista, e daí a gente vê a Nancy, a Heather, conversando com o Robert Englund. Ele já dando autógrafo para as crianças sem fantasia, com paletó e tudo mais, né? Aquele óculinho de Ozzy Osbourne, assim, estrelinha pra cacete. Aí, conversando com ela, você tá bem, tá legal, não sei o quê. Tá de boa, sossegado. Falou, precisa alguma coisa? Estamos aí, hein? Estamos de boa. Imagina a conversa dos dois, a Heather falando, porra, eu fiquei preso nesse papel. Falar, você e eu? E eu? O que você acha que eu faço na minha vida agora? Tem que ficar botando máscara de borracha toda hora. Mas ele ganha mais cascaio, pelo menos, né? Ele ganha mais cascaio. E daí, o Robert vai embora, e daí eles vão... Ela vai sair, ela recebe uma outra ligação. E toda ligação para ela é aquele trauma do caramba. Aquele clima. Aquele clima, né? Não tem o celular, não tem Bina lá, então não sabe quem que vai ligar. Hoje em dia não tem mais isso, né, gente, de trote. E ela atende isso, eu queria saber com você, para ela. Atende não tem alguém. Trote? Eu atendo o robozinho o dia inteiro aqui. Não, o dia inteiro, mas trote. Mas não tem. Mas os trotes de vivo tinha. Então, e daí é alguém da New Line Cinema, que é um produtor, né, para dela, esse Bob. Isso. Produtor, é o dono da New Line, né? O Robert Shea. Esse cara é o dono mesmo lá. E é vivido pelo dono da New Line, tá? É o Robert Shea. Os caras estavam querendo uma grana nesse filme. Não, mas o Robert Shea sempre aparece nos filmes do Wes Craven. É mais um que não sabe seu lugar, tá. E daí ele fala assim, passa aqui, vem trocar ideia. Eu falo, não sei, eu tenho tanta coisa pra fazer com essa minha vida de super atriz, super popstar. Eu falo, passa aqui, vai. Você não tá ocupada porra nenhuma que eu sei, a limusine tá tudo esperando aí, larga a mão. Vai, eu vou. Quem sabe que você não tem mais nada pra fazer, filha, a gente tá te monitorando. Tanto que ela chega na New Line e mostra o Pride da New Line, que mostra lá, né, o Pride dela, o logo Foi muito fácil gravar esse filme, hein? Os caras economizam o quintal todo, né, cara? Entra dentro da firma mesmo, entra dentro da firma, o pessoal na firma, lá no escritório, lá, o pessoal falou, gente, vai ter uma gravaçãozinha aqui, ó. Continua aí, finge que não vai acontecer nada. Mas vai aparecer uma atriz aí, gente. Não faça alvoroço. Eu acho que a Heather entrou, o pessoal falou, quem que é essa menina? O que tá acontecendo essa porra hoje? Tanto que ela foi barrada de verdade, que eles viram. Que ela chega lá e a secretária fala, quem é você? Daí vem a mulher e fala, Heather, não sei o que, vem aqui. Tá o Bob quer falar contigo. Filha, vem cá. E daí ela chega na sala do Bob, né? E a sala do Bob é uma das salas que eu queria ter metade daqui no meu quarto. Deve ser a sala do Bob real mesmo. É tudo de Fred. Né? Lógico. Aquele quadro de vários caras do Fred. A New Line foi a casa que o Fred fez. Lembrando que depois ele derrubou tudo aquilo e botou o Senhor dos Anéis em tudo, né? Hoje não tem, o Fred tá no fundo da gaveta. Mas ali é tudo
Só tem bonequinho de naquela Fred, tudo que é de Fred tá ali, cara. E daí falou, olha, o Wes tá com uma nova ideia. Bicho, rei morto, rei posto, bicho. O Wes tá com uma nova ideia de a gente fazer alguma coisa aí, um novo Fred, o que você acha? Puta, cara, eu já tô fazendo já, na verdade, porque eu tô sendo perseguida já. Né? Não tá legal o bagulho, não sei o quê. E daí fala, não, mas ó, o seu esposo Só faltou, já tá... né? Fazer que nem no The Office, né? Olhar pra câmera assim, falando assim, né? Eu já tô com problema, olhar pra câmera. Assim. Cara, já olha pra cá. E daí ele joga, fala, não, seu esposo tá até trabalhando na produção já de uma nova luva. De um novo filme. De uma nova luva. Aí fala, o quê? O meu esposo tá fazendo? Fala, tá fazendo. Trairagem da porra, né, cara? E daí ela fala, eu vou ver, o que ele tá fazendo? Ele fala, então o Wesley tá tendo sonhos aí muito louco, né? Então, tá botando no papel, tá escrevendo. O homem tá inspirado. Né? O homem tá inspirado. O Wesley vai voltar? Nossa, olha. Tá escrevendo aí e vê. Ela fala, tá bom, vou ver. A gente marca. Vamos marcar. Ela fala, vamos marcar. Né? E nisso ela fala com o esposo dela, que tá lá no trabalho, né? Ela pede pra ele voltar pra casa correndo, porque o filho não tá legal, tá aquele B.O. todo, não sei o quê. Né? Ele larga tudo, o esposo larga tudo, pega a caminhonete fodida dele. Vai dirigir à noite com sono. Deixa eu voltar, são 300 quilômetros, né? Deixa eu voltar essa noite que a minha mulher deu piti. Foda, né? Cara. Você não dorme, você não dirige com sono no filme do Fred Krueger, meu amigo. Você não aprendeu nada. E é o seguinte, cara, porque adolescente faz merda, né, cara? Adolescente é merdeiro, né? O Mal conhece um amigo meu que... boa, Ale, você já tá indo bem rápido. Bota mais um assunto aqui, a gente sai daqui. O Mal conhece um amigo meu que chama Olívio, Mal. Um abraço, Olivinho. Um abraço, Olivinho. Eu e o Olivinho, a gente foi no Rock in Rio, que teve um dos últimos Rock in Rio, há uns tempos atrás. Só que a gente fez um esquema de bate... que teve um esquema de bate e volta que a gente fez. Que horror. Né? E daí a gente voltou à noite, depois do show... Mesmo. O último show é do R.E.M., que a gente voltou. Voltou uma noite, cara, viajando pode 6 procurar horas. o Satellite R.E.M. tocou junto com o Justin Bieber. Pode procurar aí. E ele tá na trilha desse filme aqui, viu? Toca Lose My Religion nesse filme. E daí nós voltamos uma noite e eu lembrei desse filme porque antes de morrer. eu dirigindo e o Olivinho do lado, a gente morrendo de sono, voltando do Rio à noite depois do show. Abrimos vidros, assim, que nem o cara fez. Ligamos lá no Iron e ficamos gritando que nem uns babacas, assim, ó, tomando vento na cara pra não dormir, cara. E é o que acontece com ele. Né? O cara tá dirigindo, tá vindo o soninho. Cantando R.E.M. Vem aquela piscadinha ali, né? E naquela você piscadinha. tem que meter um Iron. Na piscada ali, ele já. Opa, não, deixa eu abrir o vidro aqui, tomar um vento na cara. Ligar o som aqui. Mas você para no grau, paga 17 pau no expressinho, você vai ficar puto. Você vai ficar puto de raiva e não dorme mais, cara. Melhor coisa. E daí, nesse sono, quando dá a piscada, já tem um efeito lá da luva saindo do banco, né? Ela vai fazer cuti nele, né? E daí ele faz, não, tô bem, tô legal. Você sabe que essa morte foi incluída no script depois, porque falaram, o Fred agora é mais perigoso e tal. Total de mortes no filme, 4. 4, tá? Uma merreca, tá? E só tinha 3. Aí eles falaram, não, tem que botar mais uma morte. Aí fizeram essa, que acabou sendo uma morte clássica, né? Esse é o estilo Fred Krueger. E já teve uma morte já do carro, né? Tá dirigindo também. Né? Naquele, acho que no 2, que ele fica relembrando também. A mesma coisa. Mas a gente tá, assim, o problema é que o filme, né? Esse aqui tinha pouca morte. Sim. E daí o cara tá lá dirigindo, o carro indo, pegando outras pistas, não sei o que, quase morrendo. De repente ele acorda outra vez, né? Só que ele não acordou. Né? E daí nós vemos a garra vindo e dá aquela perfurada gostosa nele. E ele é atacado pela garra nova do Fred e ele morre. Tem episódio dos Simpsons que o Homer pisca, quando ele abre vira tudo cama. Os carros viram tudo cama. Assim, eu lembro. É um clássico. Morreu, cara. Morreu o pai, o marido dela. Que pena. E morreu, e como as coisas são rápidas nos Estados Unidos, a gente, de repente, já vê a Nancy em casa. Ela tá em casa e de repente a polícia toca a porta. Né? Ele deve ter morrido perto de casa, porque ele tava cansado, já devia estar quase chegando, e morreu com os documentos. Não é tão raro de manhã seguinte a polícia achar a esposa dele, pô. O moleque tem mais um dos pesadelos ainda, acorda, né? Isso aqui é sinistro, cara. Eu tenho mais medo disso do que do Fred. Você tá dormindo, você acorda e o moleque tá em pé no pé da cama, assim, tudo bem, mamãe? Então, não tá tudo bem, você tá em pé na minha cama aqui, mano. Nessa noite que o moleque
Nessa noite que o pai morreu, a mãe escuta alguma coisa e desce lá embaixo e o moleque tá vendo televisão. Ele tá vendo o primeiro filme do Fred, dela, Eita. onde até aquela cena sensacional do corpo Clássico. dentro do saco na escola. Da amiga dela né? dentro do... Puta, essa cena eu tinha pesadelo com isso quando eu era pequeno. Que aparecia ela puxando. Nossa. E daí ela fala, não, já falei pra você não ver isso, moleque chato do caralho, é pra você ver Nickelodeon, né, umas merdas assim. E daí ela vai lá e desliga, não sei o que, o bagulho, ela pega no moleque e o moleque tá assim, parado, ela mexe, o moleque dá um grito de, tipo, sabe quando tá em transe, né? Bom ator, daí ele sai do transe, e daí ela fala, pô, o que aconteceu, não sei o que, né, o moleque tá em transe, e isso se repete umas 3 vezes, esse transe do moleque, né, durante o filme. Porque toda hora que o moleque tá em transe, ela tem que dar só falta dar uns... Eu fiquei esperando ele falar Red Run, Red Run, Red Run. Fiquei esperando. E daí ela volta o moleque pra cama, não sei o que, e toca a campainha que tiver os policiais, que daí a senhora policial fala, olha, então... O seu esposo é o tio? Ela pois é, tem um acidente. Ela fala, mas ele tá bem? Daí o cara falou, olha, infelizmente não. Depende, senhora católica. Ele deve estar bem, tá num lugar melhor. Cara, acredita em Deus, então, um paraíso, ele era um cara bom. Aí já corta pro enterro, né? Não, necrotério, ela vai ver o... ela vai ver o corpo, né? Essa cena é importante, tá? Eu quero que você vá rápido, mas essa cena é importante, porque ela vê o rosto, ela fala, quero ver ele peladão, é na hora que vai pro ela quer ver ainda o cara, né? E daí ela vai lá no necrotério, tem um monte de gente lá, não sei o que, o cara fala, putz, vamos lá ver, né? Ela vê o cara lá morto, que tem uns arranhadinhos aqui, e ela pega, ela puxa e vê que tá tudo cortado aqui. Acidente estranho esse, né? Daí o cara fala, ó, o carro deu uma zoada, então faz parte, né? As tripas do cara ser puxado desse jeito, né? E ela já fica meio assim, fala, ih, caralho, o bagulho tá vindo pegando. Aí, né? O bicho tá pegando. Então daí sim vai pro enterro. E daí no enterro a gente vê o pessoal, todo mundo ali, né? O Wes, o Robert Englund, o pai dela no filme que depois fala com ela, né? Mas na hora do enterro, né? Eles estão lá, o padre falando algumas palavras, não sei o quê. Tem como você diz? Um terremoto, né? Ela cai em cima do caixão, que o caixão cai lá embaixo, né? E de repente ela cai, todo mundo balança, ela olha pra trás e fala, cadê o moleque? Cadê meu filho? Ela olha pra dentro do caixão, o caixão tá aberto e o moleque sendo puxado pelo Fred. Puta, essa cena é muito assustadora, cara. Tem um túnel no fundo do caixão, meu. Puta, aí ela vai descer pra puxar salvar o moleque, tá sendo puxado, a gente vê o moleque sendo puxado pelo Fred mesmo, o marido dela vai caindo pra dentro, vai escorregando lá pra dentro também, né, e fala, isso é pro saco, moleque. Tô vivo, não me enterra não que eu tô vivo. E daí ela acorda gritando com o pai dela, que é o policial, né, que não é o pai na história real, né, o que faz o ator do pai dela, puxando ela com o corte na cabeça, fala, pô, e aí, era só tá uma maluca dando piti no velório, né? Tava dando piti. Na verdade, na cena real, deu pra entender que teve um terremoto, ela caiu e bateu a cabeça. Né? Só que ela vê que o caixão tá inteiro lá, não caiu, não abriu o caixão nem nada, como ela teve no sonho. Sim. Eu vou botar uma pergunta. Esses terremotos são basicamente o Fred tentando passar pro mundo real, né? Pode ser tem esse poder todo de chacoalhar o planeta? A cidade? Não, tá chacoalhando apenas ali a cidade, não é o planeta. É uma força boa, né? Dá uma chacoalhada. Mas entenda, é alguém que é uma entidade demoníaca, sabe, sei lá, tentando fazer uma passagem para o mundo real. Né? E a gente tem isso, por exemplo, no Stranger Things, a gente teve algo assim. Então, acho que é uma representação, né, dessa quebra da barreira. Eles morarem perto da fenda, né? Quem manda eles morarem perto da fenda, né? Stranger Things. Bom, aí tanto que o pai lá dela falou, se precisa alguma coisa, dá um toque aí, tamo de boa, sossegar, né? Segue vida, ela continua ainda preocupada com o filho dela, tanto que chega uma hora que ela fala, deixa eu levar o moleque aqui, porque o moleque não tá legal, deixa eu levar ele pro hospital pra ver o que tá pegando com esse menino, né? E daí o moleque ele continua acordando em madrugada, legal que uma das vezes que ele acorda pra ver a TV, mostra a TV com o fio desconectado e a TV ainda passando o filme. Aproveitando né? Você falou que ela leva o moleque pro hospital, a gente lembra, é claro, do Exorcista, né? Que a mãe leva a menina pro hospital e mostra furando. E a gente comentou, né, que o diretor do Exorcista, ele maltratava as atrizes pra caralho, né?
Nesse filme, o Wes Craven queria fazer o moleque chorar. O que ele fez? Ele pediu pra mãe sair do set, ficar só o pai. E aí o pai chegava no ouvido do filho e falava: mamãe morreu. Porra, Literalmente, falar isso pra uma criança de 4, 5 anos pra ver a reação dele, pra filmar a reação dele. Aí na hora que o moleque dava aquele piti e tal, aí a mãe chegava com o McLanche feliz e falava brincadeirinha, tá? Mas ele já tinha conseguido a cena que ele queria. É um filho da puta, né? Um cara que faz. Falando Ó, primeiro, o Leandro Silva Camargo deixou mais um superchat falando: nesse filme tem mais terremotos que. Parece que é normal. O pessoal fala assim: de boa, não tem terremoto, segura aí. E só citando que o diretor do Exorcista morreu essa semana, morreu ontem. É verdade. Morreu. O Ronaldo, quando morreu hoje, eu achei que ele tá falando do meme do cara. Morreu agorinha. Não, morreu. E é foda, porque a Ellen Burstyn, que é a atriz do Exorcista, que ele quebrou a coluna dela fazendo o filme, e ela sempre reclamou, agora na morte, não, ele era um cara altamente criativo. A morte perdoa todos os pecados. Espero que Deus pense assim, senão o nego vai descer, ó. Mas vamos lá. Após o moleque ter mais um piti, né? E fala, tá vendo o dinossauro? Ele cuida, eu deixo o dinossauro aqui na perna, porque o homem mal vem atrás de mim. E a mulher fala, ih, caralho, esse moleque tem que levar, esse moleque não tá legal, velho. Vamos levar esse moleque pro hospital aí, porque o bagulho tá ruim, né? E dela leva ele pro hospital pra fazer uns exames, né? E aí o moleque tá tendo pesadelo, vai ser atendido pela Lin Shaye, com aquela cara de monstro que ela tem. Porque aquela mulher tem cara de médica, entidade. Né? Ela tem cara de entidade. Aquela médica é evil, velho. Ela fala, não, a gente tem que cuidar do seu aquela moleque. É outra, aquela tá dando bronca na mãe. Assim, na mãe, tá. Você bate Qual nele? Que você tá falando? Não, tô falando da enfermeira, que é a mulher dos filmes de terror clássico. A mulher do Quem Vai Ficar com Mary. A gente falou no começo. Tá. Bom, e daí ele decide internar um moleque pra ver qual é que é. Nós vamos internar, vamos dopar ele pra ele dormir muito, porque ele tá dormindo pouco. Eu acho que o problema é que ele não tá dormindo. Sim. Então ele tem que ter bons sonhos, né? Então vamos dopar ele. E daí o menino fala, não posso dormir, mamãe, não sei o que, traz o meu bichinho. A mamãe fala, vou trazer o seu bichinho, o seu dinossauro, né? E o moleque, daí a enfermeira dá um remedinho pra ele, né? O sossega-leão, né? Só que a mãe idiota, ela fala uma coisa que a gente já sabe que vai rolar no filme que ela fala. Tá vendo aquela avenida perigosíssima ali? A nossa casa é logo depois. Semana que vem, dorme bem que amanhã você vai pra casa, tá bom? Logo depois dessa avenida. E o moleque já tem histórico de atropelar. Naquela rodovia, né? A gente já sabe que esse moleque não sabe atravessar a rua. Quem assistiu o Cemitério Maldito sabe que não é legal. Então, você não fala isso pra ele, tá? Deixa o moleque quieto. Mas tudo bem. E daí a enfermeira dá um remédio pra ele, um moleque já de 5 anos, põe do lado da língua, bebe água, mais esperto que a mãe. Mais esperto. Aí ele tira o bagulhozinho, põe ali, fala, não, vou ficar acordadão aqui, né? E a mãe vai buscar o dinossauro. O dinossauro, né? Né? E voltando ao deixa eu ver quem mais que morre. Não, daí a menina vai quem vai pro hospital. O filme não tem morte essa porra. Não, daí quem acaba indo pro hospital é a babá. Ela visita, né, o Wes Craven, né? Ela visita o Wes Craven. Ela visita o Wes Craven, verdade. Pra saber qual é. Aí ele conta, ela vai ver pesadelo. E aí é que ele fala da merda toda com aquele sorriso no rosto, falando assim, então, o Fred, ele pode estar procurando um jeito de vir pro nosso mundo, mas tá tranquilo, tá? Fica de boa. Quando eu escrevi o filme, eu tinha pesadelos com isso, e eu acho que eu captei uma entidade sobrenatural. E eu acho que agora que a gente fez o último filme, a gente liberou ela. E ela gostou de ser o Fred. E ele vai procurar alguma coisa que você goste pra poder chegar até você. Mas tá tranquilo, deixa o seu filho tomar remedinho pra dormir lá no hospital, viu? Tá tudo. Eu tô escrevendo aqui. E o Robert Englund liga para ela e fala, não, então, ele descreve o novo Fred para ela. Ela vai na casa do Robert, né? Tanto que ele quer ir numa noite, ele fala, não, vem no dia seguinte que eu tô meio freak agora aqui. Ele tava pintando umas coisas malucas. Ele tá pintando um Fred meio freak ali também. Tava fumando um ali, tava doidão. E ela vai, conversa com ele fala, não é nada não, deixa pra lá, isso não vai pegar nada. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, né? Chama nós. Agora aquela deve ser a casa do Wes Craven mesmo, né? Ele tá querendo mostrar a piscina, né? Aquela piscinona com borda infinita nas montanhas. O lugar deve ser real mesmo, né? Você precisa baratear. Filme em casa. Filme em casa, uma bela casa.
Não, pra todo lugar ali deve ser real, né? Agora que é uma ficha que deu merda, né? Que ela tá em perigo mesmo. Né? Ela começou a Agora perceber. ficha. Né? Isso. Ó, Leandro Silva Camargo. A parte mais chata do moleque. Não durma nunca mais. Ele fica repetindo. Esse ator é bom, gente. Ator mirim assustador. Você chama esse moleque. Ele é bom, cara. Dá cagaço mesmo. Tanto Agora que não é mais mirim, então não dá mais pra chamar. uma das principais cenas que é mais legais no filme é que quando a babá vai visitar o moleque, né? No hospital, né? Tá o moleque lá com ela, ele fala, não me deixa dormir, não sei o quê. O moleque apaga. Que a enfermeira foi filha da puta, Lê. Que a enfermeira foi filha da puta. Porque ela fala assim, vem duas enfermeiras, né? Porra. Uma tá colocando lá o bagulho, ela fala, o que você tá colocando? Eu dormi. Ela fala, não põe. A outra já tira já do bolso e pá, já injeta, né? Jogadinha ensaiada. Elas tinham jogadinha ensaiada, as enfermeiras. Filha da puta, cara, velho, o bagulho Filha dó da pro moleque. Mas aí tem a melhor morte do filme, cara. O moleque, né? O moleque não dorme, vou dormir, não vou dormir, vou dormir, não vou dormir. E ele vê o Fred atrás dela, ou seja, o moleque já dormiu, certo? Que é isso que tem todo o filme. Piscou, tô dormindo. Piscou, a melhor morte do filme, eles fizeram uma homenagem ao primeiro filme. Que Exatamente. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é muito. E é aquela coisa que a gente pensa. A menina por estar acordada, porque na verdade a menina não tá dormindo, só quem foi dormir é ele, certo? Sim, sim. Tá? E daí você pensa, pô, mas quem tá acordado, no caso a babá tá acordada. Por que ela ia morrer se ela não teve nenhum sonho? Ela não tá tendo sonho. Dá uma quebrada Então, o Fred invadiu o mundo real. Tá chegando. Olha para dela. O Fred ele poderia matar qualquer pessoa. As enfermeiras, qualquer um que tá acordado ali pode matar. Dentro da história desse filme, o Fred, que é uma entidade sobrenatural, tá utilizando o mal já foi, ó. A psique do menino para invadir o mundo real. Então, mas é que dois. tá. Porque quem que a gente tem que morre? Os caras cagaram pras regras. Aqui é outra coisa. A gente tem o cara que morre, o esposo. O 2 ele aparece no churrasco na piscina. Aqui. Aparece no churras, bicho. O 2 é ruim, Paradelo. O 2 é ruim. Mas, como eu disse, é um puta filme de possessão demoníaca. Eles cagam todas as regras do Fred Krueger. Mas é um puta filme de possessão demoníaca. Mas eles fizeram nesse lance a cena do quarto girando, né? Que eles fizeram no primeiro filme também, né? Eles giram o set inteiro, porque não tinha tanto efeito especial assim. Então eles tinham que girar o set pra menina ir na parede, e se esfregando, e sangue. No primeiro é mais legal, que é sangue pra caralho. Nesse aqui eles eram economizados em morte e sangue. Ele não deixa que deve economizar, talvez em efeito pra não ganhar um rated R, né? Não, o rated R já ia ser. Mas esse filme já era. Já era. Eu acho que era uma ideia do Wes Craven de fazer algo diferente. Então, o que acontece? Aparece o Fred ali e já dá uma furada nas costas da menina, né? E a menina tá acordada e morre, daí vem puxando aqui e vem subindo na parede, vai no teto, a menina estica a mão assim pra ele, né? Ele estica a mão e de repente... E uma coisa mais legal, as enfermeiras, elas escutam os gritos, elas entram no quarto, elas veem a menina flutuando, sendo detonada, as duas imbecis, né? Elas pensam, tem que parar de assaltar a farmácia do hospital aqui. Tá ela saiu, o bagulho não tá legal não, tem alguma coisa errada aqui. Caiu a ficha. E daí a menina cai lá de cima e o moleque pica a mula dali. E aquela médica brava de olhão arregalado já tava jogando a boa pra Nancy, falando assim, a gente vai botar ele no orfanato, você vai se tratar porque você é maluca. Aí o Fred a gente tava falando do Wes Craven, né, de não ter usado sangue e tal. Ele deu um nome para essa médica de doutora Hefner, porque na vida real existia o chefe, o cara que era da MPE, da Playboy. Não. O Richard Hefner, que era o cara que ele era o supervisor lá que faz a censura dos filmes, sim, sabe? Hefner é bom, e aí o que acontece? Esse cara era o cara que mais pentelhou a carreira do Wes Craven. Falava, seus filmes são violentos, a gente vai tocar Imagina, a última casa da esquina lá não é violento, não. Vamos botar um Rated X, um NC-17, ninguém vai ver, tem muita violência e tal. Então o Wes Craven sempre brigou com esse cara. E como era a pior pessoa do filme, era essa mulher, ele chegou e deu o nome do cara ali. Enquanto isso, a Nancy tá na casa dela lá, né? Ela até liga pro pai dela, né? Fala, o John Saxon, né? Liga pro ator, né? Tem alguma coisa errada, não sei o quê, né? Eu já sei onde tá meu filho, vou lá correr atrás do meu filho e não sei o quê.
E o moleque daí tá ela vai no saindo do hospital. hospital, cara. E o moleque tá saindo do hospital Puta correndo, merda. atravessar a Pela rodovia. interestadual. Mas pelo menos a gente vê que ele aprendeu a atravessar a rua, né? O moleque aprendeu. Depois de ter tomar um caminhão pra cara, né? Então. E é legal que aparece. É errando que se aprende, Paradela. Olha vocês podem reclamar, mas eu gosto muito, muito legal esses efeitos que chega uma hora que aparece o moleque atravessando a rodovia, né? E daí aparece o Fred no meio da nuvem, assim. Um efeito muito show. Que ele pega. Parecendo seriado, aquele efeito parecendo seriado. Muito legalzinho, muito bonitinho, cara. Ele no meio das nuvens, assim, à noite, assim. E daí, o moleque vai atravessar, o moleque tá quase sendo atropelado. Ele pega o moleque e ele levanta o moleque assim, pela blusa, né? E daí o pessoal deve ficar mostrando assim, só o moleque voando, né? Ou seja, as pessoas estão vendo. E eu tava bem na hora dele virar aquela libélula do Homem de Preto, sabe? No ouvido, no primeiro caminhão que passasse ali, mas não. Ou seja, mas ele já fez isso no Cemitério Maldito. O menino também não queria se repetir. Chega, né? Chega. Ou seja, as pessoas do mundo real vê um moleque flutuando, voando ali, Isso. né? O Fred os dois tá grandão. Estão se cruzando, os dois mundos estão se O Fred tá grandão, ele podia meter a faca em todos os casos, ele matar todo mundo na rodovia. Eu lembrei daquele filme do Ed Murphy e Steve Martin, que é Os Picaretas, que o cara fala atravessa aí. Tão bom. Ed Murphy atravessando no meio dos carros, todo cagado. Muito legal. Desculpa, Léo. Bom, no final das contas, a mãe consegue pegar o filho antes de ele morrer atropelado, antes de você virar casaco de ela é pneu, atropelada, né? Mas sai andando. Ela toma morreu, mas passa bem. Ela toma uma atropeladinha ali de leve, né? Mas passa bem. E daí elas voltam para casa, né? O pai dela leva para casa, né? E ela já estranha porque o pai já vira para ela e fala: não, fica aí, Nancy, porque tudo vai dar bem, Nancy. As realidades estão se sobrepondo. Tudo bem. Aí, beleza. Então esse cara não era mais o John Saxon, era o pai da Nancy, certo? Isso. Beleza. Mas por que quando ela fala assim, me explica isso, por que quando ela fala, cadê meu filho, ele fala, tá aqui? Por que não fala, Nancy, que porra é essa? Tem um moleque de 6 anos na nossa sala aqui, caralho. Aonde você andou, minha filha? Que merda é essa? Não é que uma sobrepôs a outra, elas estão fazendo isso aqui, ó. Tá. Estão fazendo isso aqui. Quem tá fazendo isso aqui é o roteirista, que embaralhou a porra toda ali, entendeu? E uma das cenas que ele parece que ele tá bem ainda, né? Que ele tá conversando com ela, que é aquela do parquinho, que passou um pouco atrás, né? Que ele fala, não tem nada com o moleque, não. O moleque tá de boa, não sei o que. Ela tá conversando com ele ainda entende ela que ela é só matriz, ele não se coloca como policial. E o moleque sobe lá em cima do foguete, né? Que foi essa cena que o Mal comentou. O moleque se atira lá de cima, ela pega no colo. Né? Porra, goleiraça, depois cara. Goleiraça. E depois dessa cena que ela leva ele pro hospital, que ela fala, preciso ver o que tem no moleque. Bom, daí o policial, que é o pai dela, vai embora, a Nancy fica em casa lá com o moleque. E a casa virou a casa do filme, né? Da Hora do Pesadelo. Já virou, dela, exatamente. Já virou a rua Elm Street. Não é que ele no primeiro filme, que ele prende ela em casa, tranca e ainda bota fogo na casa, né? Que é pra não ter como a filha escapar. E daí... e tem uma das cenas que ela tá subindo a escada, que tem também outra homenagem aos primeiros filmes, que ela começa a subir a escada, o filho gritando, não sei o que, ela vai ver o que tem no segundo filho, e a escada vira marshmallow. Ela começa a afundar os pés, que nem no primeiro filme, né? Na escada ali. Não, eu acho que isso é lá no final. Lá no final. No final. Bom, já tá no final, já. Falta 18, né? Bom, no final. Mas moleque... antes tem a cena. Só falando, ela chega a procurar o moleque, ela entra na cama e olha debaixo do lençol. E a outra coisa, eu falei da cena do cemitério que ela cai no caixão. E essa cena que você levanta o colchão e tem o cobertor de um túnel, aquilo me assusta. Eu acho que eu tenho um medinho disso, cara. Sabe? De você olhar debaixo da cama e ter um túnel pro outro mundo, cara. Eu sempre fiquei assustadinho com essa cena. Não, é legal que o moleque, ele deixa O moleque já sonhou, né? Tá sonhando lá, em algum lugar ali, entrou no coisa. Ela tá atrás do moleque e ela tem que seguir onde que ele tá, as pistas. As pistas ela se drogar. Ele deixa as droguinhas pra ela. E ela tem uma overdose muito louca, que ela tá umas 10 pílulas. Precisava tomar tanta, né? Na hora de acordar não vai conseguir, né? Eu não sei como ela não tá espumando pela boca no corpo real dela, né, cara? Que era pra... Você não falou da cena mais nojenta do filme, que é o telefone que dá lambida.
e o moleque começa a espumar, sai uma espuma do telefone. Assim, bem toca o telefone, uma dessas cenas, toca o telefone. Clássico, né? clássico. E eles voltam com todas as cenas clássicas, né? E daí começa a vir a língua, e a língua vai dando. Primeiro dá um. E daí começa a botar a cara dela toda, começa a envolver a cabeça dela inteira da menina. Né? Também é no final, na fornalha lá, mas é isso aí. Não, muito bom, muito bom. Bom, no final das contas, o moleque tá dormindo, daí ele tinha jogado antes pra mãe, se eu dormir, eu posso chamar você pra ir junto, não sei o quê, né? Pra querer dizer que dá pra chamar a mãe pra ir junto no pesadelo. E é o que o moleque faz, o moleque coloca as pílulas de sonífera ilha pra mãe tomar, né? E daí a mãe vai pro pesadelo do moleque, aonde mostra um efeito muito estranho, que ela tá numa fornalha, né? Numa fornalha, mas ela pula de um... Tem desenho, né, cara? Não tinha muito efeito computador, eles apelavam pro desenho. 8 milhões, bichão. Vai. Ela pula de um precipício ali e cai como se fosse um castelo. A piscina verde, parece a piscina da chácara do meu cunhado. Quando ele é o Uzi das Tartarugas Ninja. É, meio nojento. Ela cai na piscina, ela sai toda molhadinha. Ai, que loucura. Aí sim que ela começa a subir a escada ainda atrás do filho, né? E já parece que algumas cenas do Fred já, opa, eu tô aqui, opa, eu tô ali, né? Aquelas ceninhas de passar luva e tudo mais, não sei o que, né? E ela tem umas porradaria com o Fred também, né? Ela tem umas... Porrada franca. Trocação. Mas a cena que o Fred pega o moleque e abre a boca, cara, dá cagaço. Aí o moleque ele foge pra fornalha, né? E o Fred vai atrás, né? O moleque se esconde na fornalha. Obviamente tem a relação da história que a mãe sempre conta pra ele dormir, que é do João, como que é? Da João Maria, pai de Foge. João Maria, da bruxa. Que a bruxa morre, e daí ele lembra disso, né? Ele vai no canto, daí o Fred vai tentar pegar ela, vai pegar o moleque. O Fred estica a mão, aquela mão vai esticando. Ele trapaceia, né? Ele é senhor elástico, ele trapaceia. Mas ele faz isso no primeiro filme. A morte da Tina, quando a Tina vê ele pela primeira vez, ele estica os braços. E daí ele vai esticando a mão, pega. Pegar pênalti. E daí ele puxa o moleque e ele fala, eu vou comer você. E vai abrindo o bocão muito legal. Alguém vai me lembrar aqui no chat, tem um filme que eu queria indicar, mas eu não lembro o nome. Tá? Que é A Maldição de Alguma Coisa, que é o nome da senhora. Que a mulher... É spoiler. Tem aquele meme. Eu vi essa cena. Sinistra, cara. Eu só vi essa cena no YouTube. É porque isso aí viralizou, mas é uma das cenas mais assustadoras da história do cinema. Essa parada é a mulher comendo, assim. A velhinha abre a boca. Puta, que coisa sinistra. Bom, daí chega por trás a Nancy, dá uma facada no Fred, o Fred grita e solta o moleque, né? O moleque vai para um cantinho da fornalha onde tem uma cobra lá, e o moleque consegue passar e sair da cobra, o Fred entra ali e metemos fogo no nosso amigo Fred, onde ele mais uma vez... Igual o Fred original, né? Ele morreu igual o Fred vivo, morreu antes de virar a maldição. Né? Eu senti falta, é que não tinha muitas almas dentro dele, eu senti falta daquelas almas saindo, como mas isso foi no sexto filme, né, cara? O escrever sentiu falta da grana. É isso aí, ó. A Possessão de Deborah Logan. Obrigado, William Brito. Lembrou disso aí. Assista esse filme. Assustador. Eu pensei que era Maldição da Chorona. Não, o André pode ter me dado spoiler. Eu nunca vi da Chorona, mas esse que eu falei é Deborah Logan. Sensacional. E aí no final eles estão lendo o roteiro, né? O menino falando, e aí, mamãe, acabou? Aí ela, peraí que eu vou ver. Ela puxa o roteiro, e aí, mamãe, acabou? Ela olha atrás, acho que acabou, não tem mais nada aqui. O SPM agradece ela, né? Daí eles leem o roteiro do filme, né? E a Vitória prendeu a entidade de volta para o mundo ficcional. Estamos felizes para sempre. Ela deve ter ligado para ela e falar, filha da puta, que merda que você fez? Que final esquisito, né? Melhor fazer um Jason e Fred aí para dar um up. Mas olha só, o filme é bom. É muito bom, é muito bom. Mas daqui a pouco eu vou revelar para vocês o tema do próximo filme que é melhor que esse. Ditadura do Mal Franco, tá? Aguardem que vem coisa boa pra Olha as promessas que você anda fazendo, Mal. Mas antes de mais nada, a nossa opinião aqui é de que o filme é bom, tá? A gente já sabe a opinião do Léo, que fez questão de dar superchat pra xingar o filme aqui. Mas ele e os outros membros também podem dar a opinião deles no grupo secreto. Não é no grupo secreto, agora é na comunidade, tem uma postagem exclusiva pra membros, onde eles falam o que eles acham do filme pra gente ler aqui. Na gravação ao vivo para dela. Só pra fazer vamos lá. O que vocês viram aí? Achem aí, por favor. Temos 7 comentários. Eu já tô aqui com eles abertos. Você quer que eu leia o primeiro, Lê? Pode ler o primeiro aí. Então vamos lá, vamos ler o primeiro.
Primeiro foi do Leonardo Barbosa Martins. Já vamos tirar o dado da... Acho que ele não gostou, hein? Acho que ele não gostou desse filme. Vamos lá. Olá, amigos. Esse era o filme que menos gostava da franquia e reassistindo ele para o FGCast, eu tenho certeza que é o que menos gosto. Chato pra caramba. Repito, chato pra caramba. Mais comprido que o Lawrence da Arábia. Pô, eu fui curto aqui, até, olha só. Não exagera. Essa Heather e esse filho dela, dois chatos, super valorizam esse filme porque do blá 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 da metalinguagem, o filme Sim. dentro do filme. Caguei pra isso. O filme do Fred eu quero ver ele matando. E nem pra isso esse filme presta. As únicas 2 mortes foram cópias mal feitas de mortes de outros filmes. O Mal falou 4 mortes. Os 2 caras, os 2 técnicos do início. Ah, tá. Odiei o visual do Fred de sobretudo, bota, calça de couro e leite de contato. Eu gostei do sobretudo dele, cara. Eu gostei do visual do sobretudo dele. Eu não gostei do visual, não gostei mesmo. Tá Jeepers Creepers mesmo, bem lembrado. Toninho do Diabo, né? Toninho do Diabo. A maquiagem do Fred também não me agradou. Que fim melancólico para os filmes desse ícone do terror. Aliás, 94... o Lê falou que não teve efeito especial das carinhas, mas ele deu uma distorção no rosto quando ele tá queimando. Faz assim, um efeito meio T-Bloom, é bem pobrezinho também, né? Bem mal feito. Né? Aliás, 94, que segundo o Malfranco é o melhor ano da história do cinema, enterrou 2 ícones do terror. Fred e Jason com filmes merdas. Ó, vou defender. O seu superchat, mas é o melhor filme da história. Não é segundo o Malfranco, não. É o melhor ano da história do cinema. Não é, mas olha só. O Jason foi de 93. O Jason, Sexta-feira 13, 9, foi de 93. É que ele falou que enterrou. O Jason demora pra morrer. Então ele só morreu. Tá. Mas olha só, é o melhor filme. Não é por causa desse, nem por causa da hora do Sexta-feira 13. Mas é o melhor ano da história do cinema. Não é não. Vamos lá. Nota 1. Hashtag FGCast Blade Runner 2049. Já teve videoanálise, cara? Não teve, não. A gente fez não presencial. Do Blade Runner? Esse é do cinema, a parada dela, não tem. Não. Teve que a gente chamava de quebra-pau, mas era uma videoanálise, entendeu? A gente comentou sobre ele não quebra-pau. Fizemos. Eu sei o Lê, ficamos falando. Pô, mas nota 1 é sacanagem, velho. Ó, a Vânia. Eu tô ansioso pra falar do meu próximo FGCast aqui. Vai, Lê. A Vânia. Oi, pessoal. Eu nunca tinha assistido esse. Sendo sincera, não gostei muito. Não achei ruim, mas não me conquistou tanto. Porém, eu gosto da franquia e com certeza A Hora do Pesadelo é marcante pra quem já passou dos 30. Poxa, não gostou. É porque ele foi diferente, né? Filme de velho, a Vânia falou. Isso é filme de velho. Vocês gostam filme de velho. Isso que ela falou. Vamos lá. O André Pereira. Boa noite, amigos e trio. Lembro que gostava bastante do Pesadelo 7 e revendo para o cast, continuo gostando. Não só por causa da metalinguagem utilizada, mas a sacada de ter os atores fazendo o papel deles mesmos é muito legal. A presença de Wes Craven no seu próprio filme, mesmo numa cena curta, é bem bacana. Sim. O filme conta com algumas homenagens, como a morte da babá Julie sendo arrastada pelo teto no quarto do hospital como a Tina do primeiro filme. E o que falar de Robert Englund fazendo o papel dele mesmo e do Fred? O garotinho do cemitério maldito também está muito bem. Pena que não vingou como ator depois de adulto. Gente, é uma pena saber que essa franquia que gosto tanto está acabando. Sou muito fã de Fred Krueger. Sou a favor de um FGCast da série que passava no SBT. Nota 8, abraços. Tem vídeo falando dessa série aí. Tem uma videoteca maravilhosa, sensacional dessa série. Então, o André ele sabe que ele curte mais videoteca lá. Sim. Logo mais vai sair mais. Ó, só uma coisinha, tá? Só complementando uma coisinha rapidamente aqui. Assim, tá acabando, mas a gente já tem pelo menos o Jason, Fred vs Jason, e tem um remake. Se vai ser FGCast, eu não sei, mas né, tem mais Fred, se a gente quiser sentir saudade dele, a gente... Vamos lá. Gustavo Domingos. Fala, galera. Gustavo Domingos falando aqui com vocês. Vamos para mais um comentário do FGCast com a voz do mal. Foi a voz do mal, hein? Fala, galera. Fala, galera. Quando eu tinha voz, né, Paradela? Antes de me passar esse vírus mutante, então um mês. Vi o filme há pouco tempo para o Queda de Braço. Diferente do 1 e o 3, o 7 eu não gostei. Ih, os caras estão foda hoje, hein? O fato do Wes retornar e ebolar essa questão de misturar literalmente realidade e cinema foi super bacana. No entanto, somente o restante do filme não colabora com a ideia. Focar na relação entre mãe e filho foi um erro. O filme ficou arrastado e chato. Eu acho que o pessoal está confundindo que o moleque é chato e tá achando que o filme é chato. Inúmeras vezes ele vendo a fita e nada acontece.
sinceramente cansou. Fora que o Fred ficou bem pequeno nesse filme. Repito, minha nota do Cadeira de Braço, que foi 5, por respeito ao diretor excepcional que é o Wes e ao Fred. FGCast 300 tem que ser Scarface. Não será. Olha só, o pessoal falou o seguinte, que talvez o que o Wes queria era justamente criar uma estranheza, né? Esse é o Fred diferente, porque é o Fred real, que tá no mundo. Isso é o que os nossos membros não gostaram, né? Que tipo, esse não é o Fred que eu gosto, o Fred que eu aprendi a amar, né? Talvez seja isso. Né? Uma pena. Mas o filme ainda é bom. Tem mais comentário aí? Vamos lá, Marcelo Zaccaroni. Boa noite, amigos. Mais um ótimo filme que eu vi quando tinha 21 anos e que vou deixar ele quietinho em minhas boas lembranças. Vou conferir apenas o FGCast em breve. Perguntas. Podemos classificar o Fred como um pedófilo ou apenas um serial killer? Em que o Wes Craven... Isso foi discutido no primeiro programa. Mas... A ideia original do Wes Craven era fazer ele ser um pedófilo, mas aí eles foram limando porque, né? Lembra que eu falei que tinha o cara da MPA que enchia o saco? Vou botar o seu filme NC-17, rated. Então, opa, vamos limando tudo que puder e deixando mais palatável a coisa, né? Em o que o Wes Craven se inspirou para desenvolver o personagem, cara? Dá medo pensar o que rolava dentro da cabeça do Wes Craven. Escutem o FGCast, A Hora do Pesadelo 1, com a Angélica Hellish, tá? Do Cine Masmorra. A gente falou sobre a origem do personagem, do cara que limpava a rua do Wes Craven, lá ficava de chapéu. A gente falou dessa discussão dele ser ou não pedófilo, que é meio implícito. A gente não pensava nisso quando era criança e tal. Mas tá tudo discutido lá no primeiro FGCast, do primeiro filme. Esse foi o último. Então, falta bastante. Lê? Tem agora aqui o Mal Monteiro, né? Essa é a regra dos 15 anos, veio com tudo. Lembro quando passou na tela quente, só com o comercial já ficava no cagaço. Claro que estamos acostumados ao terror mais pesados. E, infelizmente, Fred, Jason e companhia não metem medo. Mas nesse aqui acho que ele meteu medo. Mas é porque não mete. Mas a maioria dos filmes são bem legais e divertidos. Esse eu achei bem monótono, até porque Fred demora muito a aparecer, tendo em vista que o filme tem quase 2 horas, a relação da Nancy com o moleque chato é a pior coisa e consome 80% do filme. Mas que bom que teremos o fantástico Fred vs Jason em breve. Eu exijo que vocês pulem o Jason vai para o inferno. Não. Nota 6,5 em respeito ao Fred. Obrigado, mas você não exige nada, cara. A gente vai fazer. O Jason vai pro inferno. Legal, Jason vai pro inferno. Mas não exige. Vamos fazer o Jason vai pro inferno. O filme é bom? Não. Vamos falar dele? Vamos. Cara, mas fique tranquilo que o próximo FGCast é bom. Já posso falar ou não? Como é que é? Não, ainda tem mais. Tem mais. Arthur Coracini. Boa noite, trio e amigos. Assim como o Crocodilo Dundee, Fred vai para Hollywood. Wes Craven volta à direção da franquia e prova porque é um gênio. Adoro quando atores interpretam eles mesmos em filmes. E aqui isso é muito bem explorado. Exatamente o que a franquia precisava. Uma revitalização e, de uma certa forma, um retorno às origens, com Heather Campo Largo e João Saxão, entre outros, aparecendo. Além de outras homenagens. Um filme muito marcante. Nunca me esqueci da morte da Julie desde a primeira assistida, aos 9 anos, quando fiquei acordado de madrugada, escondido dos meus pais e, como era de esperar, tive muitos pesadelos. O retorno triunfal do Fred O retorno triunfal do Fred mais aterrorizante e menos galhofa que tanto amamos, com direito a sobretudo e visual macabro. Hoje posso dizer que é um dos meus favoritos da franquia, pau a pau com Dream Warriors. Boa. Acho que fica melhor a cada reassistida, sem falar no quão influente ele foi para os filmes do Wes e para o terror em geral. Nota 10, hashtag Terror é Vida, hashtag Leandro, volta com a videoteca, FGCast 300 tem que ser Eurotrip. Não vai ser. Não será. Olha só, vocês não dão uma dentro. Olha só, deixa eu comentar com vocês o seguinte. A gente devia criar um prêmio para o melhor comentário de membro da semana, entendeu? Esse aí foi o melhor comentário de membro da semana. Parabéns. Ainda não acabou. Tem mais. Um aqui ainda. O Wes Criativo. O cara pede Eurotrip na FGCast 300, cara. Sem noção. Não. Cara, olha... A gente já decidiu o 300, tá? A gente já decidiu o FGCast 300. E o 301? A gente tem um certo planejamento aqui. E o 299, mas esse eu decidi sozinho. A idade é foda. E ser lembrado da idade quando você reassiste a um filme que foi ver no lançamento do cinema há quase 30 anos.
Ah, meus tenros 18 aninhos. Mas é bom saber que já naquela época eu tinha bom gosto cinematográfico. Eu lembro que adorei o filme na época e fiquei decepcionado pela franquia não ter continuado a partir dessa nova premissa. Ah, mas não tinha como continuar essa mesma história, né, Jay? Que alegria ver que o filme envelheceu como um bom vinho. O Wes Craven sabe dos Paranauê quando o assunto é escrever e dirigir. Ainda bem que ele não investiu na carreira de ator. Meu Deus. É complicado. Os atores principais estão muito bons, mas nada a acrescentar. A trama é bem amarrada e o filme é muito bem dirigido. Adorei rever. Valeu, Trindade. Nota 9 de 10. Esse é meu segundo preferido da franquia. PS, realmente uma pena que o Craven e Marilhão chamaram Johnny Depp para atuar nesse filme. O próprio ator disse depois que teria adorado participar, principalmente pela metalinguagem do roteiro. Com certeza toda a parte do Jason Saxon seria dele. Não sei, cara, porque o John Saxon é um aparecer no ator... velório. O John Saxon é um ator, assim, tipo, figurinha carimbada, é um cara que teve uma certa carreira, principalmente nos anos 70, tem um, sabe? É da turma, vamos entender. Então, e era o pai dela, né, no primeiro filme. Então, eu acho que ali era pro John Saxon mesmo. Cara, o cara é aqui acabou, mesmo, né? acabou. A Heather brilha na cena com ele, pra você ter uma ideia de como a Craven não sabe atuar. Muito bem. É chegado o momento mais aguardado desta edição do FGCast, que é falar sobre o próximo FGCast. Na verdade? Que medo. Lembrando que há um tempo atrás eu tive a ideia que já se mostrou um erro de criar a ditadura Filmes e Games, onde a cada 5 edições, um de nós escolhe sozinho o tema, escolhe sozinho e os outros dois não podem fazer nada a não ser lamentar e acatar. Tá? Apesar disso, a gente já provou que isso é um erro. Por quê? Porque não se dá esse poder ao Paradela. Você não dá esse poder ao Marcelo Paradela. Tá? Vocês não me aguardem. Cada edição nossa que a gente faz, o Paradela põe um filme que é um parto, que a gente sofre, que parece que são 3 edições. Aquele do Lawrence da Arábia não acabou ainda. Tá até hoje rolando aquele programa. Mas tudo bem. A boa notícia é que na próxima terça-feira a escolha é do mal. Tá? Então, vocês podem ler as dicas que eu coloquei lá na comunidade, porque eu não consigo abrir a comunidade aqui na transmissão. Você lê, Paradela? Eu leio aqui. Dicas. Primeira. Será o último programa antes do episódio 300. Eu dei 8 dicas, hein? 8 dicas. A primeira já é sensacional. É sensacional. Será o último episódio antes do 300, hein? Oh my gosh. Né? Provando que ele sabe de matemática. Segunda dica. Segunda dica. Hashtag terror é vida. Não, pera. Esse foi o de hoje. O próximo não é terror, apesar de ter cenas de dar medo. Tem cenas de dar medo, eu vou explicar, mas não é filme de terror. Não é filme de terror. 3. Tem roteirista vencedor de Oscar. Roteirista vencedor de Oscar. Oscar. 4. Tem roteirista indicado a 8 M's. 8 M's. 8. É muito M, né? Nem pouca coisa, não. Nenhum H, nenhum L, só M. Muito M. Cara, M você ganha indicação como se ganhasse tic-tac, cara. Aí também é complicado. 5. Tem ator com múltiplas indicações ao Oscar. Múltiplas. Múltiplas. 6. Tem vencedor de Globo de Ouro. E digo mais, hein? De melhor ator. Fica a dica. Isso ele não contou? Não. 7. Se você só viu este filme na TV aberta, você não viu esse filme. Ok. Na TV aberta, esse filme tem pelo menos 20 minutos a menos. 20 minutos a menos. Imaginei. Por isso que eu estava comentando com você antes da gravação, do que eu estava achando. É essa daqui. 8. Se fosse gravado hoje, o pessoal ia precisar de muito ar-condicionado nos trailers. Mal, que trailers? Os trailers... Estou falando dos atores. O pessoal ia precisar de ar-condicionado lá no set. Tá, no set, tá. No set, quando ele senta no trailerzinho ali e fala, tá, entendi agora. Não é um Lawrence da Arábia, mas é um local quente. Local quente. Acabaram as dicas? Acabaram as dicas e você disse que facilitou demais. Facilitei demais, cara. O primeiro aqui colocou Cocum. Não é Cocum. Não é Cocum. O que os membros... A primeira trans é de Jonathan. Porra, cara. Primeira trans de Jonathan. Não é a primeira trans de Jonathan, mas eu gosto muito desse filme, cara. Cara, eu só vi esse filme uma vez na tela quente e eu lembro que era bom. Não sei hoje. Muito bom.
O Ronaldo Pereira tá falando Porcs 3. Eu acho que é por causa daquela dica que eu falei que o filme na TV aberta tem muitas cenas cortadas. O pessoal tá pensando em putaria. Tá. Mas acho que o Porcs 3, ele realmente é mais light, tá? Vamos lá. Não é Porcs 3 também. Nos membros, o Leonardo Barbosa Martins. Cara, eu vou ter que ir falando. Vamos lá. Eu falo se alguém acertou. O Leonardo Barbosa Martins colocou Thelma e Louise. Não é Thelma e Louise. Não é. O André Pereira, no superchat aqui agora, no superchat não, no chat aqui, colocou Maverick. De 94, o melhor ano da história do cinema. Mas não é Maverick. Não é Maverick. O André Pereira no grupo dos membros. No grupo ali colocou Django Livre. O Rolê gosta mais de Django Livre que eu, hein? Eu falaria de Jack Brown antes de Django Livre aqui. Nossa senhora, Jesus. O Jonathan Cunha colocou o Clube dos Cafajestes aqui no Jack chat. Brown sabe que você vai entrar quando você fizer isso, né, irmão? Só na sua ditadura. Tem que fazer a filmografia do Tarantino toda, cara. Não, Jack Brown vai acabar fazendo, mas assim... Clube dos Cafajestes, o Paradela gosta mais do que eu, tá? Gosto. É assim... Não é. O Fábio Irra colocou Onde os Fracos Não Tem Vez. Porra, eu gosto desse filme, cara. Eu gosto, mas não é. O José Valnir no chat, Três Amigos. Com o Steve Martin, né? E o Martin Short e o Chevy Chase. Não é. O Gabriel Henrique, Chamada de Emergência com a Halle Berry. O Gabriel falou lá no grupo que chutou qualquer coisa porque não faz a menor ideia. Gente, muito bem. Ninguém acertou, tá? O Mal Monteiro colocou A Última Festa de Solteiro. Opa! Quando ele colocou isso? Há 1 hora atrás. Porque quando eu vi ninguém tinha acertado. Agora, ninguém acertou ainda. Não é. E o Arthur Coracini colocou... Seria sensacional se o Cast 299 fosse 300. 300. Olha, seria uma bela quebrada, mas eu não gosto de 300 e eu não vou gastar minha ditadura com isso. Muito bem, meus amigos. Então, pior que o 300 não vai ser nem o 301, porque a gente já decidiu o 301 também, né? Zé Valdir, A Loucura de James West. Eu não gosto desse filme e não é. Uma Corrida Muito Louca. Olha, André. Red Race. Passou perto. Esse é o que chegou mais perto. Nova dica. É um filme de comédia. E envolve viagem. Então, explicando as dicas aqui, tá? Mal o enigmático, sou mesmo. Eu não sou capaz. Capitão Óbvio, não é Capitão Óbvio? Quando eu falei que tem roteirista vencedor de Oscar, estou falando de Matt Damon. Ele foi roteirista vencedor do Oscar pelo filme... Gênio Indomável. Gênio Indomável, mas não é Gênio Indomável, tá? Não, sim, mas é o filme que ele venceu o Oscar por Gênio Indomável. E quando eu falei que tem ator vencedor de Globo de Ouro, é Matt Damon. Ele foi vencedor do Globo de Ouro pelo Marciano. Mas também não é. Não é. O Marciano que já foi visionário. Na próxima terça-feira, 9h30 da noite, estaremos aqui reunidos para falar do divertidíssimo... Ai, Jesus. Eurotrip. Passaporte para Eurotrip. confusão, meu amigo. É um filme de comédia divertidíssimo. O que o cara botou ali? É Eurotrip mesmo? Eurotrip. Divertidíssimo. O Gustavo colocou Superbad é pró. Por que eu falei do ar-condicionado? Porque a Europa está um inferno esse mês. Bateram recorde de temperatura lá durante muitas semanas seguidas, tá? O bicho tá pegando a Europa. Mas quando fizeram esse filme não tava ainda. A Europa ainda era um lugar habitável, tá? E é um filme muito divertido. Próxima terça, 9h30 da noite, estaremos aqui para falar de comédia. Eu acho que eu não vi esse filme não, hein? Não é que eles vão pra... É um American Pie passado na Europa. Exatamente. Mas assim, é melhor do que American Pie. As piadas são absolutamente estereotipadas, zoando com todos os países da Europa. Tá? Sabe o que os Simpsons fazem quando vão visitar um país? Assim, é basicamente isso, tá? Não vi esse filme. Vai ser um FGCast divertidíssimo. Alguém tinha pedido para ser o 300, né? Não vai ser o 300, vai ser o 299, meus amigos. O Arthur. Eu não vi esse filme, cara. Aonde o Leandro assiste esse filme, Paradela, por favor? Agora, peraí, que eu tô tendo que abrir aqui a coisa, né? Meu Deus do céu. Eurotrip. Abre a coisa aí, Paradela, abre a coisa aí.
Tá tranquilo. Eurotrip. E bicho, te vira. Vai procurar na Claro. O filme é tão bom, eu tenho 15 Na Claro. 15 streamings. Eu não estou aqui para facilitar a vida de ninguém. Eu venho aqui para complicar. O negócio é o seguinte, eu vou dar uma dica só para vocês, tá? Tem um filme chamado Eurotrip, que você pode alugar, e tem um filme chamado Eurotrip, entre parênteses, Unrated, tá? É essa versão que você tem que pegar. Essa versão que você tem que pegar. Que sim, o filme tem nudez, tá? Tem nudez. Mas eu adianto que aparece mais rola que peitinho. É complicado. É um filme legal, gente. Vocês vão assistir, vocês vão se divertir. E na semana que vem a gente estará aqui para dar boas risadas lembrando desse filme. Vai ter que se virar aqui. Vai ter que se virar para achar o Eurotrip. Mas quem achar vai valer a pena. Tá? A galera no chat está falando que curtiu a minha escolha. Então, eu fico feliz. Quem colocou isso? Tô vendo que eu nunca vi isso. Qual é a dica 1 para dela? Só para explicar aqui pro. Será o último programa antes do episódio 300. Ué. Essa dica é bem clara e foi bem. É bem clara. É matematicamente clara. Mostra que o mal sabe matemática. Exatamente. É isso aí, cara. Assista o Eurotrip, divirtam-se com o Eurotrip e semana que vem estaremos aqui 9h30 da noite para falar sobre esse filme. E o 300 já está escolhido. Filmaço. E o 301? Filmaço! Então nós vamos emplacar aqui 3 ou 4 filmaços seguidos já garantidos. Então, meu Deus. Divirtam-se. Não entendi, Lê. Você tá reclamando sem ver o filme? Só pra reclamar. Você não viu o filme? Tem algum motivo, cara. Mas beleza. Você já viu todos os filmes bons do planeta, você já viu. Os que passam no meu radar que são bons. Esse você não passou, então. Vamos ver. Quero que você faça o seguinte: você põe o braço assim e dá o braço a torcer. Porque quando. Você vai faremos isso. Vamos ver. Isso aí, gente. Divirtam-se com o Eurotrip, quem conseguir achar. Beleza? Obrigado a todos vocês. Valeu por participar aí. Vamos nessa. Até a terça-feira que vem. Não esquece, tá vendo no MP3? Passa no YouTube, deixa o like, deixa um comentário falando assim, ó, eu vim do MP3. E não esquece de avaliar a gente. Eu quero bater 200 no Spotify. Pra aí eu vou parar de encher o saco de vocês, tá? 200 é um número aceitável no Spotify. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vou derrubar nós.